Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, boa noite. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Muito boa noite. Vamos aprender a prosperar hoje, né, cara? Vamos sim. Esse cara, quando eu vi a história dele, nossa, mano, eu fiquei pilhado no negócio. Eu cheguei a comentar com você, né? Ou com o Pedro, não sei, mas com alguém da equipe, sobre o quanto eu me identifiquei com esse cara, sabe? Da origem dele, uma casa muito simples, de terra ali, de chão batido mesmo. Depois, eu até confundi, achei que era ele com uma roupinha da capoeira. Falei, pô, eu também magrelinho, querendo jogar capoeira. Mas em vários sentidos, eu me identifiquei muito com a história desse cara. E eu tenho que conversar com ele realmente, porque o final dele foi bem diferente do meu. Ele teve muito sucesso e ainda continua aqui arrancando. Pô, então, mas achei legal, uma hora você tem que contar isso. Você nunca contou isso aqui no podcast pra galera, assim, que você morava numa casa de chão batido que não tinha porta. Uma hora você tem que contar isso. Uma hora a gente vai falar sobre isso, mas hoje tem uma pessoa com mais relevância pra contar isso pra gente. Vou agradecer a presença do nosso convidado, nosso terceiro irmão hoje. A gente tá com o Renato aqui, obrigado, viu? Nato Gonzaga. Exato. Rodrigo, obrigado, viu? Muito obrigado, querido. Obrigado pela oportunidade que você nos deu de estar aqui, né? Robertinho também, conheci hoje aqui, a gente já se conectou e eu espero contribuir aqui com cada um de vocês, com quem está nos assistindo, compartilhando um pouco da minha história de vida, história de superação, né? O que a gente fez para poder a gente chegar aí onde a gente está. E a gente está só começando, né? Ainda tem muita coisa boa para a gente construir. Muito obrigado. Valeu, cara. Eu vi assim, a sua história não é tão conhecida, acho que os seus méritos, com certeza, as pessoas já conhecem, muita gente deve ter visto, porque hoje você tem algum, né, são marcas, são empresas que você administra, mas a sua história eu acho que pouca gente sabe. Como começa a sua história? Bom, a história do Renato começa, né, no ano de 1987, quando eu nasci, numa cidade, né, em um município de Boa Viagem, né, um interiorzinho bem pequeno chamado Ipiranga, né, ali eu nasci. Os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Ali eu tomei o grande golpe da vida, né? Eu perdi o meu alicerce, né? Imagina o seu pai indo embora, o meu herói. E logo depois a minha mãe acabou, a gente saindo dessa casa que nós morávamos, numa fazenda de um certo fazendeiro lá. E eu fui morar com os meus avós, porque a minha mãe não tinha para onde ir, né? E acabou que ali morando com meus avós, a minha mãe foi para essa cidade, que é Boa Viagem, né? Perto ali do município de Ipiranga, onde eu tinha nascido, até que uma tia minha, né, que morava na cidade, que era uma mulher muito bem sucedida, tinha vários negócios, os meus primos convencem ela de me levar para morar com eles, né, e chegando ali na casa da minha tia, eu tive acesso à prosperidade financeiramente falando, né, qualidade de vida que eles tinham, né, os carros que eles tinham, a casa que eles moravam, as escolas que eles frequentavam. Ali foi o meu primeiro encontro com a riqueza. É engraçado, Robertinho e Rodrigo, que quando eu vi tudo aquilo, eu me apaixonei, os meus olhos brilharam, né? Eu pensei, poxa, eu que, né, vivo numa extrema pobreza, se eles conseguiram, eu também posso. E é justamente o motivo pelo qual eu estou aqui, para dizer que se eu conseguir, também as pessoas também podem. Com muito trabalho, com muita dedicação. Né, claro que passei por muitos momentos difíceis, fui muitas das vezes humilhado, apanhei por pessoas que quando você mora com seus tios, com seus avós, né, eu usava sempre uma expressão que era como se eu fosse uma espécie de cão sem dono, né, todo mundo podia bater, todo mundo podia cuspir em mim, porque não tinha ninguém para poder me defender. E o meu pai, que tinha separado da minha mãe quando ele foi embora, eu não sabia para onde que o meu pai estava. Meu pai sumiu e nunca mais apareceu. E ele ficou sabendo que eu estava sofrendo muito, passando muita dificuldade, mesmo morando com a minha tia. Ele decide voltar, cara. E do nada, eu tô na casa da minha tia e meu pai chega. Quantos anos? Eu tava com 11 anos de idade. De 10 para 11 anos. Ainda, né? Exato. E quando meu pai chega, parece que o mundo para mim, ele brilhou novamente. A minha esperança renasceu dentro de mim. E eu lembro como se fosse hoje, né? Não tem como não se emocionar, porque foi um momento único na minha vida, porque eu era muito apegado ao meu pai. E os meus irmãos já tinham ido embora, somos 4 irmãos, né? Meus irmãos já tinham seguido a vida deles.
E, enfim, meu pai chegou e aí meu pai me fez um convite, né? Falou, filho, vamos pra Brasília. Eu descobri que ele tava morando em Brasília. Eu pensei comigo, cara, meu pai tá em Brasília, deve estar muito bem sucedido, né? Meu pai deve tá muito bem, meu pai tá rico, Brasília, né? Brasília deve ser um negócio muito legal. Né? Lá tudo deve ser bom. Meu pai comprou uma passagem de ônibus com dinheiro emprestado, eu lembro como se fosse hoje, ele não tinha nenhum dinheiro pra comprar passagem pra voltar, cara. Ele só voltou porque ele ficou sabendo que eu tava sofrendo. E voltou por você. Ele voltou por mim, cara. Ele voltou por mim. 4 anos ele ficou longe de você? Ele ficou dos 7 aos 10, aos 11, mais ou menos 4 ou 5 anos, mais ou menos. E aí, primeiro ele comprou uma briga com a minha mãe, com as minhas tias, com os meus tios, que não queria deixar que eu fosse embora com ele, né? Mas sua mãe não morava com você, sua mãe... A minha mãe, ela já morava na cidade ali. também, mas ela tinha a casa dela, eu ficava um pouco com a minha mãe, ficava um pouco com a minha avó, ficava um pouco com a minha tia. Eu praticamente vivia essa fase minha na rua. Eu criei as minhas próprias leis, né? Eu vivia do jeito que eu achava que eu tinha que viver. E ali, convivendo com a minha tia, nesse período todo, a minha tia leva eu para trabalhar, né, com ela, numa fábrica de açúcar que eles tinham. E foi nesse período, né, esse sofrimento todo também, que o meu pai volta e aí ele me leva para Brasília, né. Fiquei 3 dias dentro de um ônibus com meu pai para Brasília. E quando eu chego em Brasília, na rodoferroviária de Brasília, a gente desce do ônibus. E aí, para pegar um outro ônibus para ir onde meu pai morava. E aí, a gente entrou num ônibus, lembro como se fosse hoje, o número do ônibus era 331. E aí eu chego, né, na cidade Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília. E aí desço a pé com meu pai. Quando eu chego, meu pai morava num barraquinho de fundo, cara, de 30 metros quadrados. E ali também eu passei momentos muito difíceis. No dia seguinte fui trabalhar com meu pai na Ceasa. Trabalhei na Ceasa de Brasília dos meus 12 até os meus 18 anos na Ceasa de Brasília. Nós acordávamos 3 horas da manhã. A gente puxava carrinho até mais ou menos ali 6, 7 horas da manhã. Eu com 12 anos de idade, 13 anos de idade, puxando um carrinho com 20 caixas de tomate. Então você imagina, tinha dia que eu tinha que tomar a gente falava lá que era um presidente com cortesano, que era um traçado para poder ter forças para poder puxar aquele carrinho. Sério? Molecote assim? Molecote, cara. Molecote. Eu não tinha opção, né, Rodrigo? Eu não tinha para onde ir. Ou eu dava um jeito ali de mudar a minha vida, ou eu ia permanecer naquela situação. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu só volto lá no Ceará no dia que eu tiver R$2.000. No dia que eu tiver R$2.000 eu volto. Porque na minha cabeça era o seguinte, eu saí de lá, né, destruído, né? Eu saí de lá perdendo, eu tenho que voltar lá vencedor. Eu coloquei isso como objetivo na minha vida. E como eu tinha essa referência de riqueza, e chegando na Ceasa de Brasília, eu comecei a conviver com muitos donos de boxe que eram muito mais ricos do que a minha tia. Eu vi os filhos deles com muito carro. Então, a referência que eu tinha na minha cabeça era o seguinte, no dia que eu tiver grana, eu resolvo todos os meus problemas. Eu resgato a minha família que ficou lá, a minha mãe, né? Resgato as minhas 2 irmãs que tinham ficado lá. Eu transformo a vida da minha família. E aí eu lembro que na época, meu primeiro dinheiro, eu comprei um celular, um Nokia 6120. E ele tinha uma caixinha quadradinha, não sei se vocês lembram dessa caixinha. E eu consegui juntar 1 ano de dinheiro que foi o equivalente a esses R$2.000 que encheu essa caixinha. E quando eu volto para minha cidade com esses R$2.000, eu compro um som para minha mãe e uma bicicleta para minha mãe. E aquilo para mim foi tudo assim na minha vida. E aí eu, né, gasto esses R$2.000 lá, retorno para Brasília novamente. Aí eu já estava aí com uns 14, 15 anos mais ou menos. Continuei trabalhando na Ceasa de Brasília. Trabalhei por muito tempo. E na Ceasa de Brasília, eu sempre fui muito prestativo com as pessoas. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas. E o que eu comecei a perceber? Que tinha uma oportunidade de eu ganhar dinheiro além do que eu fazia. Eu ganhava R$3 lá na Ceasa. Então eu ganhava R$18 na semana puxando carrinho. O que eu comecei a perceber? Se eu pegar essas caixas de banana que vem da roça e se eu revender para o dono do box que compra lá na roça, ele vai comprar isso, ele vai comprar essa caixa de banana mais barata. Porque ele já leva a caixa. Então eu comecei a ir nas pessoas e comprar as caixas. Eu pagava 50 centavos naquele cara que tinha comprado as caixas de banana para o supermercado e eu vendia R$1,50 para o dono do box. Então chegou um determinado momento que eu já ganhava muito mais dinheiro vendendo essas caixas de banana vazia do que até mesmo trabalhando ali com o patrão do meu pai.
Se não bastasse com essa mente empreendedora de querer conquistar, de querer fazer as coisas acontecer, eu percebi que todos os sábados na Ceasa de Brasília tem uma pedra lá bem grande, onde as madames elas vão comprar as frutas fresquinhas. E o que eu percebi que elas carregavam muitas sacolas na mão. O que eu pensei? Eu preciso criar uma solução para resolver esse problema. Porque ela ia comprando e ela tinha que levar no carro e voltar para comprar as outras verduras, outras frutas. E aí eu tive a ideia de arrumar um carrinho de supermercado e eu criei um frete. Eu inventei um frete. Chegava ali a madame, chegava ali aquela pessoa bem sucedida e eu fretava aquele carrinho e eu acompanhava ela. Conclusão, eu já estava com 3 rendas, né? Eu tinha a renda que eu trabalhava com o patrão do meu pai puxando o carrinho, eu tinha a renda vendendo as caixas de banana e eu já estava com essa terceira renda que era fazendo esses fretes. Ou seja, somente num sábado, nos 4 sábados do mês eu fazia mais dinheiro do que vendendo as caixas de banana do que trabalhando com ali o patrão do meu pai, do box. E foi ali que eu conheci o dono de um material de construção muito rico em Brasília. E Deus fez com que esse cara olhasse para mim com olhares de misericórdia. Porque por mais que eu conheça essa renda, eu não lembro exatamente quanto que era hoje, mas eu vivia numa situação ainda muito difícil, né? Nós pagávamos aluguel, eu morava com meu pai, já morando com meu irmão também. E tinha dia que nós, cara, a gente dividia lá um pãozinho, um bisnaga lá para nós 3. Meu pai falava assim, filho, se não tiver nada para comer, você bebe 1 litro de água que a fome passa. Mesmo ganhando a grana dos 3 negócios, ainda tava difícil. Porque eu tinha que pagar, né? A gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que sustentar, a despesa era alta, não era barato, o custo de vida, a gente tinha transporte, a gente tinha tudo. Então, vamos lá que na semana eu fazia R$300, fazia R$1.200 no mês. O meu pai fazia mais R$1.000, o meu irmão mais R$1.000. Cara, a gente tinha que comer, a gente tinha que fazer tudo. Dá pra fazer. O problema, sabe o que era? Que você tava em Brasília, mano. A maior renda per capita, mas vida, né? É onde você tem o custo de vida mais alto também, né? Então, 3 mil lá, galera, no 3 mil, lá é baixo, eu não tinha, né, essa noção, né? Eu fui pra Brasília ali você foi pra trabalhar. Pra trabalhar, né? É o que você falou, você não tinha escolha, né? Não você tinha. foi escolhido, seu pai falou, vamos. De forma alguma. Vamos nessa, né? E aí, né, conhecendo esse dono da material de construção, que é um grande amigo meu até hoje, esse cara olhou pra mim com um olhar de misericórdia e falou assim, cara, eu quero te ajudar, você é um menino muito prestativo, eu falo que foi o terceiro encontro com a riqueza que eu tive. O primeiro foi com a minha tia, o segundo foi na Ceasa com o dono de box. E o terceiro foi com ele. Quando ele me leva para trabalhar com um estagiário naquela empresa, Robertinho, que eu chego lá, primeira coisa, ele chegou numa BMW M3 amarela. Lembra como se fosse hoje. Quando eu vi aquele carro, eu olhei para dentro daquele estoque, um absurdo, uma pancada de caminhão. Só para vocês terem noção da proporção, na época ele faturava mais de 200 milhões de reais por ano. Não. Era um negócio gigantesco. E ele começou a me levar para a igreja e ele me começou a levar para casa dele. Ele começou a me ajudar. Pô, ele te apadrinhou de verdade, Ele me apadrinhou, né? De verdade. Ele te viu... Ele me viu de verdade, ele foi na casa do meu pai, ele conversou com meu pai e falou, olha, eu quero ajudar esse menino. E ele me deu um estágio, foi o meu primeiro e único trabalho de carteira assinada. Eu fiquei lá um período, acabei não me adaptando, saí de lá e volto novamente para a Ceasa. Porque era o que eu sabia fazer. De novo, eu tinha 2 opções, ou eu voltava para o Ceará, ou eu ficava na Ceasa trabalhando. E aí eu entro num processo meio que de depressão, meio que... Enfim, eu não consigo muito bem definir o que eu estava sentindo exatamente. E aí, um amigo meu que eu morava nesse barraco de fundo, tinha um amigo meu que era um advogado, que a gente jogava bola na rua. E ele falou assim pra mim, Renato, eu trabalho numa empresa, eu sou sócio de uma empresa, e lá tem uma oportunidade, eles estão precisando de uma pessoa para trabalhar. Eu falei, cara, mas fazendo o quê? Ele falou assim, olha, é um trabalho de panfleteiro, você vai trabalhar com um panfleteiro, e é isso, né? Possa ser que você venha a crescer, mas eu acredito que seja melhor para você do que a Ceasa. Eu falei, bacana, vamos lá conhecer. Eu falei, que dia que você quer que eu esteja lá? Ele falou assim, eu quero que você esteja sexta-feira, às 17 horas. Eu pego uma van, em Brasília na época tinha umas van que rodava lá em Brasília, e aí eu chego lá, Robertinho e Rodrigo, às 17 horas e 3 minutos, eu nunca esqueço disso. Estava chovendo, eu estava com uma calça, com um all-star vermelho, com uma camisa curta. Quando eu desço da van, eu escuto uma voz. Na hora que eu desço da van, que eu coloco o meu pé, eu escuto uma voz, e a voz falava assim pra mim. Aqui você vai aprender tudo que você tem que fazer e a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma.
parada interna, assim. Interna, uma coisa de louco. Uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. Era nítida essa Nítida, voz, nítida, assim? muito... É como se você estivesse aqui falando comigo. Na hora que eu desci da van, eu escutei. Quando eu desço da van, que eu entro, que eu espero o meu chefe, que vem o meu chefe, que ele vem ao meu encontro lá, o meu ex-chefe, que ele fala pra mim o que eu tinha que fazer, eu entendi perfeitamente. E aí eu fiz uma única pergunta pra ele. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer pra me mudar de vida? Eu quero prosperar, eu quero crescer na vida. Eu quero evoluir. Eu tava com os meus 18 anos. Ele falou assim, ele só me falou uma coisa, ele falou assim, pra você crescer a regra básica é faça o que ninguém faz. Cara, quando ele me falou isso, eu virei a chave. O que as pessoas não fazem dentro dessa empresa que eu tenho que fazer? Mas para mim saber, eu preciso primeiro observar essas pessoas. Na segunda-feira, o horário do expediente era às 8 horas da manhã, eu estava lá às 6 horas da manhã, na porta do escritório. Ele levanta às 6h30, ele sai para comprar um pão, ele falou, você já chegou? Eu falei, cheguei. Ele falou assim, então você vai ter que aguardar, porque o escritório só abre às 20 horas, às 8 horas da manhã, e, enfim, tem que chegar todo mundo para você entrar. Ele não me conhecia, ele nunca tinha... O contato que ele tinha tido comigo era na sexta-feira. Uhum. E aí eu entrei ali, peguei os panfletos, fui para o centro de Taguatinga, lá em Brasília. Né, o escritório ficava perto, né, era na QSD 18, e aí o centro de Taguatinga ficava mais ou menos 4, 5 quilômetros. Eu fui de van, fui de ônibus na época. E aí eu comecei a entregar panfleto ali, entreguei panfleto a primeira semana, mas sempre chegando cedo, né? E no final da tarde eu ia lá e deixava o restante dos panfletos, não jogava panfleto no bueiro como muitos faziam, não tinha malandragem nenhuma. Não. E aí depois de 2 meses que eu estou fazendo esse serviço, todas as pessoas que eu entregava panfleto na porta do banco, eles entravam com o panfleto para dentro do banco e eles jogavam o panfleto dentro do banco no chão. E aí o que eu pensei? Eu falei, não, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu vou entrar para dentro do banco e eu vou reaproveitar esses panfletos. Então eu passava ali a porta giratória, pegava os panfletos e voltava a entregar os panfletos para outras pessoas. E um dia, eu tô lá entregando panfleto na porta do banco, depois de uns 2 meses, mais ou menos 3 meses, ele chega. E aí, como é que você tá, Renato? Eu falei, tô bem, tô aqui entregando os panfletos. Ele falou, bacana, eu tô indo aqui pagar umas contas aqui, depois nós conversamos. Quando ele entrou, o guarda seguiu ele. E aí o guarda falou pra ele, falou assim, olha, o que esse menino faz, nenhuma outra pessoa veio fazer até hoje. Ele limpa o banco. Ele pega todos os panfletos e ele entrega novamente para outros clientes. Quando ele volta, ele vira para mim e fala assim para mim, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é lá dentro do escritório. E foi o último dia que eu panfletei ali. Fui para o escritório, depois ele me promoveu para office boy. E aí eu já tinha um trabalho mais legal, que aí eu já tinha um carro da empresa e eu tinha que ir para o Tribunal de Justiça de Brasília protocolar os processos, que na época ele trabalhava com ação revisional, revisional. E aí eu fui aprendendo tudo aquilo ali dentro e eu fui percebendo. Se alguém falava mal da empresa, eu defendia a empresa e falava bem. Os que chegavam atrasado, eu sempre chegava mais cedo. E os que saíam no horário certo, eu saía mais tarde. Depois de 6 meses ele vendo a minha dedicação, ele chegou para mim e falou assim, Renato, você não quer vir morar comigo? Caramba. Você não quer vir morar comigo? Eu falei assim, cara, mas como? Você é casado e tal? Ele falou assim, vem morar comigo. Eu vou falar com a minha esposa. É um cara que eu sou muito grato até hoje, um irmão que eu tenho, um amigo. E eu falei assim, eu tô morando com meu pai, né? Também ganhava pouco ali trabalhando com ele. E aí falei com meu pai falou assim, não tem nenhum problema, pode ir. Vai morar com ele, vai em busca do seu sonho. E ali com ele falou assim, olha, você vai se dedicar, você vai fazer, as coisas vão acontecer na sua vida. E eu ainda tenho mais, eu tenho uma menina para te apresentar. E eu tenho certeza que com essa menina que você vai casar. Olha que história legal. Que isso, velho. Deus colocou, se tudo acontece como eu tô imaginando, Deus pôs um anjo na sua vida, né? Olha que legal, Versinho. Conclusão. Mas essa menina era a filha dele? Não era filha dele. Uhum. Ele congregava numa igreja. A gente trabalhava em Taguatinga e ele congregava numa igreja no Recanto das Emas. E ali trabalhando com ele, ali morando com ele, presenciando o negócio, defendendo a empresa, vestindo a camisa do negócio, sem prosperar financeiramente falando, mas adquirindo todo o know-how, as coisas acontecendo. E ele virou para mim e falou assim para mim, Renato, no dia que eu atingir, ele deu um número, no dia que eu atingir 5 milhões de reais de carteira de recebíveis, eu vou dar essa oportunidade para vocês. Eu reuni todo mundo e falei assim, o quanto mais rápido a gente fizer esse negócio acontecer, vai chegar a nossa chance, vai chegar a nossa oportunidade. Carteira de recebíveis? Ele comprava dívida de banco, de pessoas que deviam para banco. Então, quando ele comprava dívida, ele reparcelava para o cliente em 48, 60 meses.
Então, quando ele tivesse um acumulado de 5 milhões de reais para receber, dividido aquilo em 48 meses, dava uma renda mensal, ele ia seguir um outro projeto de vida. Sim, entendi. Ali convivendo com ele, quando foi um dia, ele falou assim, vamos lá na igreja? Falei, vamos. E aí, deu, né? Ele foi no carro dele, ele tinha um Audi com a esposa, e ele falou assim, ó, vai num Palio que tem aqui do escritório, que era o Palio que eu rodava no dia a dia, e eu levei uma irmã minha. Quando eu desço na porta da igreja, uma Assembleia de Deus, uma igrejinha pequenininha, que eu olho, tinha uma menina do louvor lá cantando. Quando eu olhei pra menina, eu escuto novamente o quê? A mulher do seu A voz, de novo. Essa é a mulher com a qual você vai casar, que é a minha esposa hoje. Nós vamos completar agora 15 anos de casado. Eu tenho 2 lindas filhas, que é a Ana Sara e a Valentina, estão nos assistindo, meus amores. Elas estão em casa lá, todas empolgadas. E o mais engraçado... por isso que eu falei para você no início, né? A minha história sem Deus não existe história. Foi Ele que reescreveu a minha história. Foi Ele que mudou a minha vida. Foi Ele que abriu todas essas portas. Para vocês terem noção o quanto que o negócio foi de Deus, quando termina o culto, o pastor fala o quê? Falou assim, olha, eu preciso de um irmão para levar uma família em casa. Tem algum irmão aqui que possa fazer isso? Quem levantou a mão? Falei, claro que é eu. Primeiro que a menina é maravilhosa, minha esposa é linda. Você já sabia que era a família dela? Sabia. Você sabia que era a família dela? Poderia ser qualquer Não, ele uma. falou, a irmã fulana, né, e tal. Tá. Cara, na hora. E aí, né, levando a minha esposa ali pra casa dela, claro que foi um processo longo, ela não queria namorar comigo, porque eu tenho acho que uns 2, 3 anos mais novo do que ela. E foi um processo longo até ela me aceitar, porque assim, ela pediu toda a conquista, ela pediu algo para Deus e eu vim totalmente na contramão. Os pré-requisitos dela era o seguinte: não quero um cearense. E eu era do Ceará, então imagina a confusão, né? E trabalhando ali com ele, né? E aí ela me aceitou e tal. Depois de uns 6 meses, a gente namorando, a gente noivou rapidinho, a gente casou. A minha filha nasceu, que é a Ana Sara, né? Que hoje vai fazer 13 ou 14 anos, se eu não me engano. Sou meio ruim de data. E aí, eu virei pra ela e falei pra ela o seguinte. Eu falei, olha, eu vou casar, eu não tenho nada, né? Eu lembro que no dia do nosso casamento, eu fui pro casamento com R$7 na minha carteira. Eu tinha R$7. E esse meu ex-chefe, o meu ex-patrão, ele falou assim, cara, não tem problema, Deus vai te abençoar, as coisas vão acontecer. E foi ele no dia que cortou a gravata e eu ganhei R$500. E aí, com esses R$500, né, a gente foi passar a nossa lua de mel, mas na segunda-feira eu tava ali na empresa trabalhando. E aí, depois de um tempo já lá na empresa, ele atingiu esse resultado dele e falou assim, olha, eu vou dar oportunidade para vocês, eu vou arrendar a empresa para vocês. Vocês são 4 funcionários mais antigos que tem aqui, vocês vão me pagar tantos por mês e a partir de hoje, os honorários que eu cobro em cada um desses processos, em cada uma dessas ações, vai ser de vocês. E aí eu tinha falado para minha esposa, eu falei, amor, dentro de 1 ano Deus vai mudar a nossa vida. Nossa vida vai mudar radicalmente. Eu tinha essa plena convicção dentro de mim, porque eu sabia a voz que eu tinha ouvido. Sim. Conclusão, no primeiro mês, eu rapidinho já fiz R$13 mil de venda. Rapidinho. Sim, vendendo, atendendo os clientes ali. E no segundo mês vendi mais, e no terceiro mês vendi mais. E aí, depois de uns 6 meses, 7 meses ali com essa empresa arrendada, eu tenho um sonho, o Rodrigo. E o sonho é o seguinte, eu estava em um aeroporto, e para mim decolar eu precisava de uma autorização de um homem. Olha a profundidade desse sonho. E aí eu chego para um amigo meu, que era um desses 4 que ele tinha arrendado, e falei para ele, fulano, eu tive esse sonho, e eu tô sem entender esse sonho, qual que é o propósito desse sonho na minha vida. Ele falou assim, eu já sei. A interpretação desse sonho é que chegou a hora de você decolar, você deve sair dessa empresa, você tem que pedir a bênção para o seu ex-chefe por tudo que ele fez na sua vida. E eu chego para ele, e eu conto essa história para ele, eu conto esse sonho para ele, e eu nunca esqueço disso. Ele falou, eu entendo que é o momento de você realmente decolar. Chegou a hora das coisas acontecerem na sua vida. E ele pediu para mim e para esse meu amigo, né? Falou assim, ó, vocês dois podem se ajoelhar aqui que eu vou orar por vocês. E eu lembro as palavras dele. Ele falou assim, Deus, assim como o Senhor foi na minha vida, que o Senhor seja com eles. Assim como o Senhor prosperou a minha vida, o Senhor prospera a vida deles mais do que a minha. Era tudo que eu precisava para sair dali.
Era tudo que eu precisava. No ano de 2009, em setembro ou outubro de 2009, eu monto o meu primeiro escritório, que é aquela foto que você viu. Vi. Você com a cabecinha E raspadinha de setembro, ali era um propósito que eu tinha feito com Deus, de rapar a cabeça. E eu de setembro até dezembro, no meu primeiros meses empreendendo, eu faturei R$700 mil. No seu primeiro mês? Nos meus primeiros meses ali, né? De setembro, outubro, novembro, dezembro, em 4 meses. Foi um crescimento absurdo. No ano seguinte, em 2010, eu já passo a faturar mais de R$2,5 milhões. Em 2011, eu já estava faturando R$7 milhões. Pra época é muita grana, Era muita grana. Não, e detalhe, é muita grana. Né? Eu fiz o meu primeiro R$1 milhão com 21 anos de idade. Teve um ano que eu troquei 21 carros no ano. Eu realizei todos os meus sonhos materiais que eu tinha. Todos. Teve um mês que eu cheguei a gastar, só num fast food aí que eu não posso falar o nome dele, eu cheguei a gastar 20 e tantos mil reais, porque na minha cabeça era o seguinte: no dia que eu tiver dinheiro, eu vou comer esses hambúrgueres que tiver tudo. Todo dia eu tava lá com a minha esposa, com as minhas filhas e a gente ali, vamos, porque assim, é muito engraçado que quando você não tem as coisas, você passa a ter dinheiro. Você tem que falar qual fast food que é. Você foi no McDonald's, cara. Foi no McDonald's, Você tinha vontade de comer todos os Mac pela frente. Eu ia com os meus amigos que tinham condição, eles comiam e eu não tinha dinheiro, cara. Você não comia. Eu ficava olhando aquilo ali, eu falava, cara, no dia que eu tiver dinheiro, cara, não importa, eu vou comer esse troço aqui. É muito louco isso aí. E aí, né, as coisas foram acontecendo, tudo muito rápido, tudo muito precoce na minha vida. Em 2012, mais ou menos, de repente, o Rodrigo e o Robertinho, eu começo a me encontrar muito triste. Muito triste, muito... As coisas começaram a perder o sentido pra mim, cara. Você sabe por quê? O sucesso financeiro continuava, as empresas estavam bem. Tudo rodando, tudo funcionando, tudo bonitinho. Nessa época era só uma empresa, tudo legal, a gente faturando. Problema. Não, nenhum, zero problema. A de esposa repente, estava bem. minha esposa muito bem, minhas filhas muito bem, a gente não tinha problema nenhum. E eu começo a entrar num processo de... Deixa eu só te cortar um pouquinho, assim, que eu fiquei curioso. Nesse processo aí que você decolou, que você saiu da empresa ali... O negócio que você montou era parecido com os anteriores que você passou? Era o mesmo negócio do segmento que eu atuava atuava com o meu ex-chefe, só que eu inovei. A gente mudou a forma de fazer. Entendi. Eu discordava de alguns pontos ali, de algumas formas com que ele tocava o negócio, e a gente inovou, a gente melhorou o negócio. Tanto que o sucesso que a gente tem hoje foi devido a essa inovação que a gente fez. Legal. E aí, enfim, eu cheguei a uma conclusão de que... Vocês com certeza já se depararam com muitas pessoas que saíram do nada, construíram uma vida financeira próspera e de repente as coisas começam a perder sentido. A gente vê isso muito no meio sertanejo. Cantor fulano de tal tá em depressão. Acontece mais. E aí eu cheguei a uma conclusão de que é o seguinte: eu não quero mais esse negócio. Não quero mais isso aqui. Eu vou fechar com isso aqui, eu vou acabar com isso aqui. O que eu tenho para me receber aqui, eu vou ter uma vida muito boa. Cansei de ganhar dinheiro. Não era o dinheiro, é porque assim, na minha cabeça, o esforço que eu fiz para fazer aquele negócio dar certo, o preço que eu paguei foi tão alto que não justificava a recompensa na minha cabeça. Mas qual preço você pagou? De trabalhar 14, 15 horas por dia, de não ter participado ali de confraternizações das festinhas das minhas filhas, de ter abrido mão praticamente tanto da minha vida, de me cuidar, quanto até mesmo das minhas filhas, da minha esposa. Veio uma espécie de auto-julgamento sobre mim, sabe? Eu falei, cara, eu trabalho igual um louco, isso aqui é a minha vida, eu não consigo enxergar mais nada, eu sou muito focado em tudo que eu me proponho a fazer. Mas isso aí foi num período de 4 anos? 4 anos, 4, 5 anos. Mas assim, era louco, trabalhava muito, sim, muito. Sim. Mas é necessário também, né? Super, você concorda? Concordo completamente. Claro que assim, o Flávio ele fala muito isso, né? O Flávio Augusto, né? Se trabalho demais fosse o suficiente, todos os pedreiros seriam muito bem-sucedidos, né? Porque eles trabalham pra caramba, né? E o que eu percebi? Que não basta você trabalhar muito, você tem que trabalhar com inteligência. Os resultados que a gente construiu nos últimos 3, 4 anos, 5 anos no meu negócio, eu construí sem estar presente no meu negócio. Né? É uma outra história que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. É bem difícil. Porque a gente está falando de gestão, a gente está falando de processo, a gente está falando de time. E quando você entende como que isso funciona, fica fácil, entre aspas, porque você sabe qual é o teu papel dentro do business.
Por que eu tenho que fazer aqui? Eu atuo na parte estratégica, eu atuo na parte tática, eu atuo na parte operacional. Qual que é o meu papel aqui? E nessa minha primeira empresa, eu era aquele cara que faz tudo. Por mais que eu tivesse as pessoas dentro da empresa, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu não tinha processos bem definidos, eu não delegava muito bem para as pessoas, eu era aquele cara inseguro o tempo todo, eu tinha medo que as pessoas pudessem me roubar o tempo todo. Enfim, passava 200 mil coisas na minha cabeça e tudo isso foi me sobrecarregando ao ponto de eu chegar e tomar essa decisão. Fechei todo o comercial da minha empresa. E aqui vai uma grande lição para quem é empreendedor, para quem está aqui me assistindo. Se você, primeiro, nunca tomar uma decisão de cabeça quente. Segundo, desculpa a expressão, como que você pode ter saco daquilo que mudou a tua vida? Eu me achei no direito, olha o meu nível de arrogância, de me achar de saco cheio daquilo que tinha transformado a minha vida. A minha renda vinha dali. Então, eu tinha uma família, eu tinha que continuar empreendendo, eu tinha os meus colaboradores. Conclusão, eu fecho toda a minha área comercial, fico só com uma parte administrativa do negócio, gerenciando a carteira, e aí eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Nessa época, eu conheci um rapaz que vendia carro para esse meu ex-chefe e eu fui comprar um carro na época. Vocês devem lembrar, um Sonata, fui comprar um Sonata numa loja 0 km na época. Ele tava lá e eu falei, cara, eu tenho um sonho de ter uma loja de carro. E ele falou assim, cara, eu tenho um sonho também de ter uma loja, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei, então, a gente encontrou aqui agora o que a gente precisava. Eu tenho um capital, você tem um know-how. E a gente montou uma loja nessa decisão que eu tomei, que eu não queria mais um negócio. E eu falei, agora eu vou pegar toda essa grana que eu tenho e vou alocar nesse negócio aqui. E a gente começa a loja ali com um carrinho, com 2, com 3, com 4. Arriscado, não. Arriscado pra caramba, né? Porque você sai de um business era um que você negócio tava arriscado, no seu controle e que você já sabia tocar. E você vem para um novo, que o cara tem know-how, mas falar que tem... Como eu ficava com a gestão do negócio na minha mão, não era tão arriscado assim. Porque, né, como eu fazia o aporte do capital... Conclusão, a gente ficou com essa loja por 2 anos, 2 anos e meio. Ela não deu prejuízo e eu descubro que também não era aquilo que eu queria. O que eu tenho que fazer novamente? Mudar. Vendo aquela operação, e aí eu já tô com os meus 20... Cara, acho que 26, 27. Nossa, quando eu volto... Tudo muito novo, muito mano, novo. Assim, muito jovem. Quando eu volto para minha empresa, tinha acontecido 2 coisas. Primeiro, que o capital eu já tinha gastado. Segundo, eu tinha perdido o time de mercado. E aí eu trago uma consultoria, trago um advogado, trago um contador e trago um consultor do Sebrae na época. Contabilmente, o negócio foi bater o martelo que a operação estava quebrada. Inviável. Estava inviável. E naquela quebra tinha um passivo de mais de 3 milhões de reais. Você quebrou. Quebrei o negócio. Quebrei o negócio. Eu tinha um padrão de vida altíssimo. Eu tive que abrir mão daquilo tudo, né? Porque eu não tinha como sustentar aquilo. E voltar a ter novamente morar em um apartamento de 50 metros quadrados, não tem nenhum problema, mas pro padrão de vida que eu tinha. E a sua família, porque você... E a minha família, eu recuo totalmente o meu padrão de vida. Porque é complicado se levar a família junto, muito né? complicado. E a vergonha? É isso. Conclusão. Eu cheguei a ter mais de 120 processos na pessoa física nas costas. De dívida. De dívida. Tive várias ameaças de vários clientes, porque o meu negócio é pessoa física, não era pessoa jurídica. Nossa. E tinha também passivos também com banco. E aí, eu, nesse processo todo aí de tristeza, de depressão e etc, etc. E esse assunto é um dos assuntos que eu tenho falado abertamente nas redes sociais, eu não tenho nenhuma vergonha disso. Eu começo a lidar com o pensamento de suicídio todos os dias, cara. Todos os dias. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Você pensava, eu vou tirar a minha vida. Eu não pensava, eu recebia sugestão. Eu diferencio isso. Como assim? Né? Por exemplo, tem o cara que pensa, ele arquiteta para fazer. Eu não pensava, eu recebia a sugestão. De que forma? Não tem saída para você. É melhor você cometer uma loucura. É melhor cara, você... teve mas uma isso passava... Você só não sabia. Mas você isso passava na sua mente. Passava. Não tem todo. Saída, a solução é tirar a vida. Passava porque assim, primeiro, eu saí do nada. Conquistei tudo que eu conquistei. Agora eu perdi tudo e ainda perdi a minha honra. Perdi o meu nome, perdi a minha vida. Você guardou isso pra você? Eu guardei chegou isso a falar pra mim. com Isso alguém? era uma vergonha muito grande. Eu não conversava isso nem com a minha esposa na época.
Isso era uma vergonha muito grande. E aí eu blindei a minha esposa dentro de casa. Eu falei assim, você não vai saber dos problemas. Pensava comigo. E eu falei, pode deixar que se eu fui homem para fazer toda essa merda, permitir que isso aconteça, eu também sou homem suficiente para a gente reverter essa situação. E aí na época, junto com esse consultor, com essa turma toda, a gente decidiu que a minha saída era criar uma marca nova. E fazer tudo diferente do que eu tinha feito. E aí, o pouco recurso que essa empresa ainda tinha, a gente canalizou para esse novo business. De uma forma totalmente diferente, de uma forma totalmente planejada, que é esse nosso negócio hoje atual, né? Um negócio que a gente fatura múltiplos milhões de reais por ano, e a gente conseguiu quitar em 5, 6 anos aí todo esse passivo que a gente tinha. Só que lembra da voz? Nesse processo todo que eu tô recebendo essa sugestão, eu escuto a voz novamente, cara. Eu sinto isso. E a voz falava para mim, você só tem 2 saídas. Ou você se joga daqui, ou você ganha força e você vai ressurgir novamente, as coisas vão acontecer na sua vida. Conclusão. Hoje o grupo RGR é detentor de 3 marcas, a gente fatura múltiplos milhões de reais, a gente tem um business que foi avaliado em mais de 50 milhões de reais nos últimos tempos. A gente está só começando, eu consegui superar tudo isso. Hoje sou um cara muito feliz, muito bem casado, tenho 2 lindas meninas. E se eu conseguir sair de onde eu saí, e se eu conseguir conquistar o que eu conquistei, quem está nos assistindo também pode. Não importa de onde você veio. O que importa é para onde você vai. Eu tenho, completo agora dia 18 de dezembro, 36 anos de idade. Hoje o meu propósito de vida está muito ligado a compartilhar com essas pessoas a minha história de vida, a minha superação, tudo que eu passei. Claro que eu não dei em riqueza de detalhes aqui para vocês muitas das coisas que eu passei, porque nem convém. Quantas das vezes eu fui humilhado, quantas das vezes eu apanhei, quantas das vezes eu tive que dormir em papelão, quantas das vezes eu tive que passar por situações que eu não tenho nenhum inimigo, mas eu não desejo isso, não desejaria isso para ninguém. Primeiro, de que foi Deus que me deu força para que eu passasse por tudo isso, e foi Ele que abriu todas essas portas para mim. Eu tive a oportunidade de frequentar os melhores lugares do Brasil e do mundo. Conheci alguns países fora do Brasil que eu nunca imaginei. Levei as minhas filhas para conhecer a Disney. Moro numa belíssima de uma casa hoje. Tenho os meus carros dos meus sonhos. E estou aqui compartilhando essa história com vocês. Renato, assim, o que você faz, eu acho que é um exemplo, é o que a galera tinha que fazer. Se você consegue, você vem de quase nada para muita coisa, é uma história de sucesso com certeza. E você quer compartilhar isso com as pessoas, mas você acha que compartilhar o seu conhecimento é o suficiente? Porque muita gente quer ter o que você tem, mas elas estão dispostas a passar tudo que você passou, a se sacrificar, porque não foi de graça. Sim. Eu acredito, o que eu percebi, o Robertinho, que aquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga, você não acredita que você possa ter. Quando eu saí lá da roça, que eu fui morar com a minha tia, que eu tive acesso àquela riqueza, eu pensei, se eles conseguiram conquistar essas coisas, o que eles fizeram para conquistar? Eu sempre fui um cara muito questionador. Quando eu chego na Ceasa, é a mesma coisa. Se eles conseguiram, eu também posso. O que eles fizeram para chegar ali? Quando eu fui trabalhar na material de construção, eu também pensei, poxa, o que ele fez para construir esse negócio? E eu percebi que todos eles faziam 2 coisas. Trabalhavam demais e resolviam um problema no mercado, um problema da sociedade. E empreender é isso, é você escolher um problema e você saber como que você vai resolver aquilo. Hoje a minha empresa compra dívida de pessoas que devem para banco. Qual é o problema que eu resolvo? Um problema de um endividamento, o problema de uma pessoa que tem um carro, que eu compro dívida somente de pessoas que devem para banco mais um segmento de veículo e que estão com um carro com 2, 3, 4 parcelas atrasadas e que ela vai perder esse carro, esse veículo vai ser apreendido. O carro, ele é um sonho dessa pessoa. Ela vai perder Claro que eu aprendi, eu adquiri esse know-how na empresa por onde eu passei. E aí eu falo para todo mundo, você que quer empreender, você que quer construir um negócio, primeiro, empreenda naquilo que você domina. Empreender naquilo que você não domina, a probabilidade de se dar certo é mínima. A não ser que você compre uma franquia, que tem manuais, que tem processos, que tem todo o know-how da franqueadora, que tem todo o suporte. Quando você desenvolve um produto, quando você cria uma marca e você quer emplacar isso no mercado, você precisa ter know-how.
né? Você precisa saber. E qual que era a minha grande expertise? Além de conhecer do negócio, vendas. E tudo acontece depois que vende. Isso aqui só está acontecendo porque teve vendas. Nenhum negócio se sustenta de pé se não tiver vendas, né? Então, quando eu comecei a compreender essas coisas, eu entendi que todo ser humano é capaz de mudar de vida, desde que esteja disposto a pagar o preço que eu paguei, trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e resolver um problema da sociedade. Cara, você falando de vendas, eu não sei se você já viu, mas teve, eu não vou me lembrar o nome, mas é alguém muito importante, e ele já percebeu que, por exemplo, a IA ela vai acabar com quase todos os empregos do mundo. E o emprego que passa a ser, quando ela dominar todas as áreas, um dos mais importantes e que vão sobrar é o de vendedor. Quando a IA dominar tudo, a única coisa que vai conseguir fazer vai ser vender. Sim. Então, quem vende realmente, hoje já tem sucesso, mas eu te garanto que lá na frente, quem vende vai continuar tendo muito sucesso. Mas então, todo mundo vende, né, cara? Sim, o tempo mas todo, não né? vende bem, né? Vender, não, tá, mas todo mundo vende, cara. Eu tenho certeza que todo dia alguém vendeu alguma coisa dele. Até um colaborador nosso, ele vende as horas que ele trabalha, né? Sim. Ele só não sabe diretamente que ele tá vendendo, mas ele tá vendendo as horas dele, né? Então, assim, o poderoso do mundo das vendas, o poderoso de você empreender... ao mesmo tempo que você toma muito risco, você tem probabilidade de ganhar muito mais. Eu sou um cara muito arrojado nesse sentido. Eu gosto de correr risco. Desde que esse risco seja compatível com essa recompensa. Como que a gente adestra um animal? A gente não adestra com recompensa? Né? Ele faz uma coisinha legal, você vai ali. Né? O ser humano, quando você pega ele age muito mais por recompensa do que por tudo na vida. O que eu queria? Eu queria ter uma recompensa. Então, não importasse quantas horas eu deveria trabalhar, desde que eu tivesse uma recompensa que eu considerava justa para mim. E eu gosto dessa coisa também da meritocracia. Poxa, quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Quanto mais horas eu trabalho, maior a probabilidade de eu vender mais e de eu ganhar mais. O problema também, Robertinho, é que a maioria das pessoas, elas são muito, se vitimizam muito, né? As pessoas, elas... por não ter clareza de onde elas querem chegar, elas acabam se perdendo muito tempo na vida com coisas que não vai levar elas a nada. Por exemplo, eu acabei de fazer um limpo agora nas minhas redes sociais, eu seguia 35 pessoas, passei a seguir 15 pessoas. Por quê? Eu não tenho interesse em acompanhar a vida de nenhuma pessoa que não me ensine algo. Isso é você ter clareza de onde você quer chegar. Eu não quero saber, a vida das pessoas não é interessante, a minha vida tem que ser interessante. A vida da pessoa não tem que ser bonita, a minha vida tem que ser bonita. A minha vida não funciona em prol da vida das outras pessoas. A minha vida tem que funcionar em prol da minha vida. Então, duas perguntas que todo ser humano deve fazer. Quem sou eu? E a segunda é o que eu quero da minha vida. Quem é você? O que você quer da sua vida? Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? Eu tenho um objetivo muito claro na minha vida. Eu quero chegar com os meus 50 anos de idade, com um valor aplicado num banco X, que vai me dar uma renda X, para que eu possa curtir a minha velhice. Eu tenho isso muito claro pra mim. Cara, e nada mais me importa a não ser construir isso. Mas eu vou te falar assim, 50 anos, empreendedor como você, arrojado... Parar nunca, né? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Assim, eu já não quero te decepcionar. Não, para nunca. Só quero te contar que você... Mas é você ter aquela independência financeira de você falar, cara, eu tenho meu business aqui, mas eu não dependo desse negócio, tá? Vamos deixar que esse negócio gere renda cada vez mais e que ele reinvista no próprio negócio. Né? E que você diversifique, como eu te falei, por exemplo, agora em 2024, agora a gente está entrando no segmento de construção, né? A gente vai construir casas em condomínio de luxo em Goiânia. Em 2025, se a gente validar a nossa tese, a gente quer lançar condomínios de casa. Né? A gente tem esse business também hoje que tem uma sinergia muito grande com o meu negócio, porque quando eu compro a dívida de uma pessoa que deve para um banco uma dívida de um veículo, que ela não me paga essa dívida, a gente retoma esse bem, a gente compra esse bem. Então é um negócio que tem total sinergia com o meu negócio. Então eu não encaro ele hoje como um negócio, a gente não tem loja, mas a gente acaba fazendo essa aquisição desse veículo, colocando em lojas parceiras e vendendo esse carro, sabe? Cara, isso é bom, porque o cara vai perder 100%. Você ainda negocia com ele, você salva esse cara de perder tudo. É isso que você faz? Cara, assim, vamos lá. Você comprou um carro financiado pelo banco X e você tem uma dívida de 100 mil reais. Se você chega hoje na minha empresa, eu te dou 30% de desconto de imediato, cara. Ou seja, se a sua dívida é 100 mil, ela vai passar a ser 70 mil. Esses 70 mil parcelo para você sem juros em até 60 meses. Paga para você. Você paga o banco. Exatamente. Eu vou lá no banco e quito a sua dívida. Aonde que eu ganho? Eu ganho no deságio, no spread. Sim. Como a gente compra várias dívidas, o banco acaba dando um desconto, né? Cara, mas pra gente liquidar essa dívida. Cara, você não pode contar isso ao vivo.
Pode. Então não vai Tem muitas vender, empresas que você não vai dar né? conta de comprar um tanto de carro que tem aí pra pagar, não, velho. E aí a gente focado em pessoa física, muito pouca pessoa jurídica. A gente está centralizado hoje o nosso público-alvo hoje, né? Nosso mercado endereçável hoje está muito focado em Brasília e Goiânia. A gente está reestruturando todo o nosso business para no futuro a gente fazer uma expansão a nível nacional. Mas nessa compra precisa ser um parcelamento que esteja atrasado? Ou ele pode estar em dia? Tem que estar atrasado. Tem que estar atrasado. O nosso cliente hoje ele já chega com a média de, sei lá, 3, 4, 5, 6 parcelas em Já é atraso. considerado um capital podre no banco, isso Sim. aí? Já é considerado já com esse atraso? Já é considerado. Perdeu. O banco já considera Chama que de ele WO, né? É porque tem um acúmulo. Quando você está devendo no banco, ela é bola de neve, né? Exatamente. Na verdade, você está devendo Tira 1, o sobre 2, juros, 3, né? 4, exato, aí ela já... Você E pega a última, já, o valor E de você não 4. tem risco. Existe sim um risco, porque o cara pode não te porque pagar, a ele já dívida não tá quitada pagou no o banco, banco, né? O direito creditório passa a ser nosso. Se ele desfazer do bem, a gente vai executar, né, pelos meios legais para poder receber essa dívida do Mas cliente. tem Mas é muito interessante, a nossa perca hoje é 1%. Não, muito pouco, hein? Muito pouco. Por Mas quê? é porque o cara cria um vínculo de O gratidão. cara que é um como vínculo você de gratidão com a gente. A gente tirou ele. Esse a gente vínculo tirou ele dessa é situação. estabelecido mesmo? Ele é estabelecido, cara. Os nossos clientes são os nossos promotores, sabe? Eles divulgam a nossa marca. É tanto que hoje 80%, 90% das nossas vendas vem tudo por indicação. Caraca, mano. Pô, eu fiquei pensando aqui, quando você sai e vai pra uma concessionária de carros, né? Pô, foi escado pra caralho. Eu também achei. Eu até achei que você foi por conta da sua idade, assim. Sabe? Porque Também por gostar de é carro. muito novo, eu já por vi que você gostar de gosta carro. de carro. Eu já tive um Sonata também, eu era louco no meu Sonata. Um Seu baita de um segundo carro. carro foi Sonata, não foi? Eu comprei, eu acho que Comprou eu, o i30? um i30, depois Depois o o Sonata. Eu comprei o meu e em depois fui 2010, pro cara, Azira. quando lançou ele. Foi 2009 para 2010, se eu não me Eu engano. acho que eu Vocês não, compraram eu mesmo acho que ano, foi 2008, né? 2012 que eu comprei. Ah, não. 2012. O meu eu comprei ele em 2009. Eu acho que lançou ele em 2008, se eu não me engano. Mas eu era O meu apaixonado é, aqui, cara. não, maravilhoso. Primeiro dia eu dormi dentro dele. De tanta paixão. Era um que eu sonho tinha. de pequeno, Putz, tá assim, maluco. de ter carro, Eu sou apaixonado assim? por carro. Eu né? vi que você gosta de Gosto carro. muito de carro. Gosto muito de carro. Você gosta da tecnologia que o carro oferece ou é o motor, assim? É engraçado que o carro ele tem uma representação pra mim muito forte. Ah. Um dos símbolos de riqueza quando eu tive acesso com a minha tia não era a casa dela, eram os carros que eles tinham. Então, pra mim, o carro ele representa essa prosperidade. Não é a tecnologia, não é o motor. É ser um carro legal, é ser um carro imponente. Claro que os meus primeiros carros eram carros normais, né? Não era um carro de luxo. O meu primeiro carro, antes de Sonata, né? O meu primeiro carro que eu tive foi um Peugeot 206, cara. Caramba, legal. casou com ele, não? Cara, terrível. Não vamos falar que Casou Peugeot. com ele. Meu segundo carro foi um Golzinho 16 válvulas, Aí já é bacana. que era legal, mas também dava trabalho pra caramba. E meu terceiro carro foi um Fiestinha. O meu quarto carro foi um Polo sedã. Meu quinto carro foi um Vectra GT, quando lança o Vectra GT, não sei se você Eu lembra. ia falar o Vectra. Era um isso baita já de um foi carro. pro- E o meu quinto carro foi um Sonata. O meu sexto carro foi um S10. Quando lança a S10 em 2012, se eu não me engano. Caramba, aquela pitbullzinha, né? Aquela mais A quadradinha. Pitbullzinha. E o meu sétimo carro foi uma Frontier, lembro como se fosse hoje. Enfim, tive vários carros, né? Então o carro, ele tem muito disso pra mim, sabe? Eu aprendi a dirigir com 11 anos de idade numa Hilux que esse meu tio tinha. Que era do tio. Que era do tio. Então, assim, a Hilux naquela época era uma referência muito grande de prosperidade, Opa. de riqueza, né? Pô, seus primos... depois eu vou voltar nessa pergunta, mas agora eu também quero te perguntar isso. Seus primos, quando chamaram você pra morar com a sua tia, provavelmente seus primos tinham um carinho por você, né? Tinham e tem até hoje, né? Nosso primo, nosso amigo. Sim, vamos a gente ajudar ele. A gente brinca junto, né? Sim. Mas você teve a mesma vida, assim, que eles dentro de casa, não, né? Não, né? Não. Assim, o tratamento era totalmente diferente, né? Eu comia, obviamente, a mesma comida que eles comiam, né? Mas eu tinha que acordar mais cedo do que eles, eu tinha que me virar, né? Afinal de contas, eu era ali um agregado, né? Eu não era filho da minha tia, né? O esposo dela também na época não gostava tanto, porque a gente gerava uma certa despesa ali para casa, né? Mas eu sempre fui muito prestativo. Eu encontrava formas de dizer para eles o seguinte, o que vocês estão me dando, eu tô pagando de uma outra forma. Então, tinha dia que a minha tia falava assim para mim, olha, eu quero que você vá lá na loja tal e traga 10 pares de sapato para me experimentar. E aí eu pegava o carro e buscava os 10 pares de sapato. Quando eu chegava, ela falava assim, não quero, eu quero que você vá lá agora e busque mais 20.
Então eu ia lá, buscava os 20. Então eu estava disponível ali tanto para ela, para poder auxiliar ela. Quando chegava às vezes à noite, né? Cara, isso a gente tá falando de 2000 e alguma coisa. Naquela época eles só bebiam água potável, né? Tinha que buscar água. Eles compravam água. Galão. E aí chegava à noite, ela falava assim, olha, você precisa ir buscar água. Então um moleque pegava o carro, ia lá, pegava aqueles galão de água muito pesado, colocava no carro e trazia. Então, mas eu procurei, o Rodrigo, fazer desse limão uma limonada. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha tia, porque primeiro ali eu tive a oportunidade de ter esse contato com essa prosperidade financeira falando. Segundo, que esse lado empreendedor, ele despertou ali dentro de mim por causa daquele negócio que eles tinham. E eu ouvia o meu tio falando, né, para os meus primos, quem prospera é quem tem um negócio ou quem compra e vende algo. Ele falava isso o tempo todo para os meninos. E eu ficava ouvindo aquilo ali, por mais que não era para minha mensagem. E quando os caminhões saíam dele para distribuir açúcar no interior do Nordeste, que eles voltavam e eles recebiam espécie, que ele chegava, lembra como se fosse hoje, os caras chegavam com sacos de dinheiro e colocavam em cima da mesa dele. E eu vinha aquela grana ali, eu falei, cara, realmente esse trem funciona, esse negócio de comprar e vender dá certo. E quando eu fui para a Ceasa, eu me deparo com essa mesma coisa. Quando eu fui lá para material de construção também. Quando eu fui com o meu chefe também. Então eu entendi, nasceu em mim, despertou em mim esse desejo por ganhar dinheiro, por empreender, ali morando com a minha tia. Tem muita gratidão em você. Muita gratidão pela minha tia, tanto que 10 anos depois de todas essas fases eu voltei lá e eu tive a oportunidade de levar eles para praia lá em Fortaleza. E, enfim, ele acabou falecendo tem uns 2 anos. Eu não voltei, eu não queria ver ele, né, já falecido, o que eu pude fazer em vida eu fiz. Então eu sou muito grato a eles, eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas que fizeram isso pela minha vida. É tanto que o meu ex-chefe é meu amigo, o meu segundo, né, na verdade, o da material de construção é meu amigo, até hoje mora também em Goiânia. E os meus tios, minha tia mora lá no Nordeste, então são pessoas que eu sou muito grato. Você buscou sua mãe? Né? Depois, né, a gente acabei buscando a minha mãe juntamente com meu pai, a minha mãe já estava casada com outro rapaz também, depois trouxemos meu irmão. Hoje a minha família mora toda em Brasília, né? A minha esposa também, cara, nesse processo foi chave na minha vida, sabe? Ela acreditou em mim quando não tinha nenhum motivo para acreditar em mim, sabe? A minha esposa, quando eu casei com ela, ela comprou roupa pra mim, eu não tinha roupa, porque eu morava de favor com o meu ex-chefe. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão pela vida dela, né? E eu falo pra ela que a gente só vai se separar com 99 anos de vida quando o Senhor nos levar aí pra um plano melhor do que esse que a gente acredita. Pois, esse negócio então, é uma parada que me bugou também, o casamento, o matrimônio dentro da igreja, ele é diferente, assim, porque o seu foi construído dentro da igreja, né, desde o começo, assim. Eu aceitei a Jesus na igreja, né, antes de conhecê-la, e quando eu aceitei a Jesus, eu fiz um propósito com ele que eu não tocaria em nenhuma outra mulher, a não ser que fosse para casar. E eu fiquei por quase 4 anos sem me aproximar de nenhuma mulher. E quando eu a conheci, que eu tive essa certeza, eu sabia que ela seria a mulher da minha vida. E é diferente em vários aspectos, né? Primeiro, que tem todo um processo ali de corte que você tem que conquistar. Segundo, né, que as pessoas ali de igreja, elas buscam uma confirmação de Deus para saber se é aquilo que Deus tem para a vida delas ou não. Então, a dificuldade dela em me aceitar era tipo, Deus, é isso que o Senhor tem para minha vida mesmo? Será que é esse cara? Será que é esse cearense? Não dá pra escolher outro. Não dá pra escolher outro. Até que ela recebe uma profecia de confirmação disso. E no dia que ela recebeu essa profecia de uma pessoa, de que eu seria essa pessoa para a vida dela, ela entendeu que aquilo era um plano de Deus para a vida dela. Ela te contou o que aconteceu? Eu tava com ela no dia, né? A gente foi para Unai, para um evento da igreja, e lá em Unai uma pessoa falou para ela, falou assim, olha, Deus manda eu te falar que ele é a pessoa que ele tem para sua vida, mas para você não duvidar, quando você chegar lá em Brasília, vai ter uma pessoa que vai falar a mesma coisa para você. Quando a gente chegou na igreja em Brasília, essa pessoa chegou até ela e falou pra ela, falou assim, olha, ele é a pessoa pra sua vida. E aí ela me aceitou. Você devia estar vibrando, né? Não, vibrando, você sabe o que eu penso? Alguém confirmou. Sabe o que eu tô vendo nessa cena? De verdade, é que, na verdade,
ela já tinha recebido um monte de sinais. Só que tem algumas pessoas que são muito ruins para perceber, sabe? A voz não escutam direito. Aí Deus tem que virar e mandar escrito, sabe? Redigido e ainda confirmar. Ela estava resistente. É esse, e agora ontem confirmou, entendeu? Porque ela já devia ter recebido um monte de sinais, sabe? Mais também, singelos, né? Ali, e ela não queria... Eu falo para ela o seguinte, né? Que tem duas decisões na minha vida que eu tomei que foram as decisões mais assertivas da minha vida. Na verdade, foi eu em partes, né? Eu não teria tanta competência para tomar decisão tão assertiva. Que primeiro, foi com quem eu casar. Eu não tenho dúvida de que foi Deus que escolheu ela para minha vida. E o segundo foi o que eu faço, o meu trabalho. Porque foi a partir desse sonho que eu saí para montar o meu negócio. E eu creio muito nisso, sabe, Robertinho? Eu acho que quando Deus tem um plano na nossa vida, ele abre as portas, as coisas elas acontecem. E eu já tentei várias outras coisas fora dessas experiências e nenhuma dessas coisas deram certo. E hoje eu procuro viver assim, sabe, tentar viver o mais próximo possível desses sinais. Eu quero prova de que realmente é para me fazer isso, porque assim, quando Deus... Né? Eu acredito que quando Deus está nesse negócio, quando Deus abre essa porta, as coisas são mais leves, as coisas acontecem com mais tranquilidade. Não que vai ser fácil, mas você tem aquela segurança de que se não, tem alguém que falou para mim, entendeu? Tem alguém que falou, vai que eu tô contigo. E eu acredito nisso. Eu acredito Você me falou aqui em off, eu vou entregar pra galera aqui o que você me falou. Vamos lá. Seguinte, que hoje... Por exemplo, você não tem uma grande preocupação com a sua empresa, que você não precisa mais se preocupar. Você até já falou sobre isso aqui, que você não precisa tanto se preocupar com a sua empresa. Ela é uma coisa que consegue rodar sozinha, você nem participa tudo mais. E que hoje o que você quer de verdade é mostrar para as pessoas que se você conseguiu, elas também podem mudar de vida. Isso é um desejo seu ou isso foi mais um sinal de Deus, sabe? Um pedido dele para que você faça isso? Quando eu, né, levo essa empresa a quebrar, né, a minha primeira empresa, que eu tenho esses 3 consultores, e aí a gente chega a essa conclusão que eu tinha que montar uma empresa nova, a gente organizou toda a companhia para que ela crescesse de uma forma que ela não dependesse de mim, até porque eu não poderia aparecer. É tanto que o meu gerente da loja de carro, ele vai comigo para a empresa e ele é o meu gerente até hoje dentro dessa minha empresa. Ele é o meu gerente de operação, ele é o meu braço direito lá dentro. E a empresa, ela cresceu sem eu estar no dia a dia, porque eu tinha que ficar administrando com alguns colaboradores os processos da antiga empresa, todos os problemas, e se eu aparecesse na nova empresa, automaticamente essas ações iriam sobrecair sobre essa nova empresa. E o que eu entendi? Eu falei, cara... Se a gente fizer dessa maneira daqui para frente, não tem como esse negócio dar errado. E é muito boa a sua pergunta, porque você vai entender. E aí quando vem... A gente fez o deverzinho de casa. Primeiro, vamos quitar, vamos pagar todo mundo que a gente está devendo, vamos resolver todos esses problemas. A gente resolveu, concluímos aqui. Segundo, vamos construir caixa. Empresa rica, dono mais ou menos. Não pobre. Porque na primeira empresa, o que eu fiz? Eu comecei a ter um padrão de vida muito alto, comecei a queimar muito caixa. Era o dono rico e a empresa era pobre. Então eu investi essa lógica. Quando veio a pandemia, quando explodiu a pandemia, a gente tinha feito o dever de casa, a gente estava com caixa. O negócio já rodava sem eu estar presencialmente, eu reúno todo o meu time e eu falo para eles, olha, vocês podem ficar tranquilos, a gente não vai demitir ninguém, que o dinheiro que a gente tem em caixa, a gente consegue sustentar esse negócio aí por mais 3 anos. A gente estava bem de caixa. Diferente das muitas pequenas empresas que a maioria estavam todas já endividadas, já estavam devendo. O cara não tinha feito esse dever de casa, porque eu já tinha quebrado e eu sabia onde eu tinha quebrado. E eu costumo dizer para todo mundo, padrão de vida, você é escravo do teu padrão de vida. Quanto mais alto, mais grana você vai ter que ter. É fato. E aí, né, quando surge essa questão da pandemia, eu tive uma coisa que aconteceu que foi muito engraçado. O que eu pensei? Falei, cara, minha inadimplência vai explodir. Né? Só que aí os meus clientes começaram a fazer o contrário. Como eles precisam do carro, eles começaram a liquidar as dívidas antecipadas. Então o meu caixa que já estava bem, a gente cresceu mais ainda. E aí eu fiz aquela conta na minha cabeça. Falei, tá, se eu pego esse Covid, e se eu morrer? Eu não aproveitei nada da minha vida ainda. Eu, tava muito novo. Falei, deixa eu encontrar um negócio legal, uma cidade legal para me morar. Mas eu queria fazer um teste para saber se o negócio funcionava sem mim.
O Flávio, ele sempre me falou algo, negócio bom é negócio que funciona ser um dono depois de um certo tempo. Eu falei, cara, vamos ver se essa turma vai dar conta de tocar essa empresa. E aí eu mudo para Goiânia. No primeiro mês eu ia segunda, quarta e sexta para Goiânia. Depois eu comecei a ir segunda e quarta. Depois eu comecei a ir uma vez por semana. Depois eu comecei a ir uma vez por mês. Conclusão, no primeiro ano a empresa cresce 30%. Eu falei, tá validado o modelo de gestão. O business funciona sem mim. Agora eu vou para a parte estratégica do negócio. Eu vou ficar tocando os meus gerentes, os meus coordenadores. E aí, dentro desse organograma aí, eles vão tocando a empresa. E assim funciona até hoje. Fiquei 2 anos e meio em Goiânia. Depois decidi ir morar em São Paulo, em Alphaville. Fui para São Paulo super tranquilo. Morei 9 meses em São Paulo, não me adaptei. Acabei voltando agora para Goiânia. Tem 5 meses que eu estou morando em Goiânia. E como o meu negócio está muito bem estruturado, muito bem obrigado, graças a Deus, todo negócio tem que continuar crescendo. E esse meu retorno para Goiânia foi justamente para focar no crescimento do meu negócio. E paralelo a isso, eu quero levar para as pessoas essa minha história, que é a pergunta que você fez. Eu não tenho a intenção nenhuma em fazer prospecção através das minhas mídias sociais para os meus business. Nenhuma. Pode ser que num futuro isso ocorra naturalmente, não tem nenhum problema. Mas a minha ideia é inspirar, motivar essas pessoas a elas ir em busca dos seus sonhos. E a frase que rege a minha vida é: se eu conseguir, você também pode. Então esse é o meu objetivo de vida daqui para frente, com os meus quase 36 anos de vida. Se eu fosse fazer isso só mais por causa de dinheiro, eu não faria. Porque o meu negócio me dá muito mais dinheiro do que qualquer projeto digital. E eu até tentei, mas eu não obtive sucesso. Eu comentei isso com você. Sim. Acho que eu comentei com você. Sim. Nos últimos um ano e pouquinho, eu investi mais de R$1 milhão num projeto digital e não foi para frente, não aconteceu. E o motivo pelo qual despertou esse desejo no meu coração de ir para a internet é dizer o seguinte: se eu conseguir sair da extrema pobreza, fui para a Ceasa, montei um negócio, quebrei, fiquei devendo R$3 milhões, paguei essas dívidas, construí esse business que está avaliado em tanto, estou chegando aos meus 36 anos de vida, você também pode. Qual é a sua desculpa? Será que você tem o mesmo contexto de vida que eu tive? Ou será que você está agora no sofá nos assistindo, muito confortável, reclamando da vida, dizendo que não consegue, que não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer? O sucesso, ele é uma decisão. Você toma uma decisão de ter sucesso, de fazer as coisas acontecerem. Claro que hoje, entre aspas, é muito mais fácil para mim, porque a gente adquire um know-how muito grande, a gente sabe aonde mexer ali, aonde apertar os botões para as coisas acontecerem, né? Eu faço uma comparação, uma analogia, que uma empresa ela é muito parecida com um plano de voo de uma aeronave, né? Se não houver plano de voo, não tem como aquilo ali decolar. Então, para mim, o plano de voo de uma empresa é o planejamento estratégico dela. Agora, precisa do comandante e precisa do copiloto ali do lado para operar o negócio. Então, o meu papel hoje com o meu time, primeiro, vamos desenvolver o nosso planejamento estratégico. Segundo, vamos desenvolver pessoas. E terceiro, vamos acompanhar essas pessoas para que a companhia continue crescendo. Todo negócio que é pensado dessa maneira não tem como dar errado. É difícil pra caramba delegar, né, cara? Achar essas pessoas. É difícil porque você precisa de tempo para poder formar essas pessoas, para as pessoas entenderem a sua cultura, entender o que você quer. Você tem que formar ou você pode buscar? Qual que é melhor? Depende da fase da empresa, depende do cargo. Quando você, por exemplo, a gente está reestruturando agora um departamento financeiro nosso, a gente preferiu buscar uma profissional sênior no mercado. Por quê? Porque para exercer o que ela vai exercer, a gente precisa que ela tenha competência, que ela tenha know-how, que ela tenha conhecimento técnico. Dependendo do cargo da empresa, você pode estar ali com um júnior, dependendo, você pode ir ali para um cara mais pleno, depois para um cara mais sênior, depende para o cargo da empresa. Então, assim, por exemplo, a área de venda mesmo, eu gosto de trabalhar com pessoas júnior. Essas pessoas têm uma facilidade maior para aprender e elas têm muito mais humildade. Não traz vício. Elas não trazem nenhum vício. É tanto que a nossa equipe hoje são pessoas muito novas. São pessoas, uma média aí, acho que o mais velho tem 40 anos. São pessoas muito novas. Porque eu gosto de acreditar nessas pessoas. Elas são mais gratas quando as coisas começam a acontecer na vida delas. Eu não sei se vocês pararam para perceber. Dificilmente você escutou já a história de alguém que trabalha numa empresa por mais de 10 anos.
por mais de 15 anos. Isso era contado com orgulho. Eu lembro que lá no Ceará, quando chegavam os meus tios que vinham para São Paulo trabalhar, eles voltavam, ficavam 5, 10 anos trabalhando nessas grandes empresas. Aquilo para eles era um troféu. Eu trabalhei 10 anos numa empresa X, trabalhei 15 anos numa empresa Y. Trabalhei nessa empresa, minha Por que vida isso toda. não acontece mais hoje? Por diversos fatores, né? TikTok é uma delas. Eu tenho 4 ou 5 colaboradores hoje que estão com mais de 10 anos comigo. Eu tenho 14 anos que eu empreendo, eu nunca tive uma ação trabalhista. Nunca tive uma ação trabalhista. Por quê? Porque quando eu era colaborador, eu entendi o quê? Qual foi o que a voz me disse? Aprenda aqui tudo que você tem que fazer. As pessoas devem ser tratadas com todo respeito, com todo carinho. O ser humano, ele tem que ser cuidado. Então, o maior ativo de uma empresa são 2, os seus colaboradores e os seus clientes. Se eu cuido bem dos meus clientes, os meus clientes vão cuidar bem dos meus colaboradores. Então, os maiores ativos de uma empresa são essas duas classes de pessoas. Até porque o meu colaborador também inverso, é meu cliente. né? Se você cuida bem dos seus colaboradores, eles vão cuidar bem dos seus clientes. Também, né? exatamente. É uma consequência, né? Agora, se você maltrata os seus colaboradores, por exemplo, não importa lá na minha empresa hoje o cargo da pessoa. Eu chego lá e converso com todos, tenho o mesmo carinho, tenho o mesmo respeito, tenho a mesma admiração. Se eu percebo que tem um colaborador que está passando uma dificuldade, qual é a dificuldade dele? Vamos identificar. Qual que é o problema dele? É um problema financeiro? É um problema. Quanto que é esse problema? É X? A gente pode financiar isso para ele? A gente pode parcelar isso para ele? A gente pode. Por que não fazer? Porque eu tive essa dor lá atrás e alguém estendeu a mão para mim. Alguém foi misericordioso comigo. Deixa eu também ajudar as pessoas aqui do outro lado, sabe? Então, eu procuro sempre olhar dessa maneira, enxergar dessa maneira. Então, eu não gosto nem desse termo que se usa, né? Meu funcionário. Não, as pessoas não são funcional, as pessoas são colaborador. E para mim, colaborador é alguém que colabora com o crescimento de um projeto, com a construção de um negócio. Então, essa nova fase que a gente está vivendo agora, esse novo projeto que a gente está agora, a gente está trazendo o nosso time para isso. A gente consegue construir, a gente consegue fazer mais. Eu quero que vocês construam a vida de vocês aqui dentro. Não é um business que só um cara ganha dinheiro e está aí curtindo a vida, não. É um negócio que a gente está construindo para gerar riqueza para a sociedade, para os sócios acionistas e para os nossos colaboradores. Então, quando você pega essas coisas, não tem como o negócio dar errado. Sabe uma parada que me trava muito, assim, que vem até de pai, de avô, aquela parada, tipo, o olho do dono é que engorda o gado. Cara, isso Você aí... tem que estar no seu negócio full time, o tempo todo. No início, até vai exigir isso muito de você, mas se você começa um negócio com o conhecimento que eu tenho hoje, você vai perceber que você não precisa estar em tudo, você precisa estar em pontos estratégicos do negócio. Por exemplo, quais são as 2 áreas mais importantes de uma empresa? Você sabe, Rodrigo? As 2 áreas mais importantes? Você já parou para fazer essa reflexão? Porque a área comercial comercial. Extremamente importante. E a segunda? O RH? Tá, o financeiro. Financeiro. Mas das 2, qual a mais importante? Eu acredito que o comercial. Ou seja, eu sou o dono de um negócio, eu sou o empresário. A minha força tem que estar voltada para qual área? Eu tenho que dedicar 70% do meu time para um comercial. 30% para a gestão do negócio, que vai mudar muito pouco. Uma vez por mês com o meu time, a gente vai analisar os números, a gente vai avaliar. Agora, a área comercial, você precisa ativar as pessoas, motivar as pessoas e inspirar as pessoas todos os dias. E você só faz isso com 2 coisas, resultado e exemplo. Não tem como você liderar as pessoas se você não tiver resultado e der exemplo. Sabe? Sim. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Muitos amigos meus me perguntam, poxa, mas como que você nunca teve uma ação trabalhista em 14 anos, fazendo 15 anos como você empreendeu? Eu falei, não, porque eu sempre tratei as pessoas como elas devem ser tratadas. Cara, mas você aprendeu tudo na vida? Ou alguém foi te dando dica, você foi fazendo curso? De onde você fez? Você estudou pra... Boa parte disso foi com o dia a dia mesmo do negócio, mas grande parte disso foi através de conhecimento. Nos últimos 5, 6 anos eu investi para mais de R$400 mil em cursos e formações. Eu estive por diversas vezes com os principais players do mercado e a minha pergunta sempre era como que o Jorge Paulo Lema, junto com o Beto Sucupira, com o Matheus Teles, conseguiram construir esse business? Como que o Flávio Augusto, o cara que saiu lá do bairro Jabu, como que ele construiu a Wise Educação que vendeu por mais de R$800 milhões? Como que o Salim Matar da Localiza construiu esse negócio? Como que o JP da Hotmart fez isso? Como que o Gustavo Caetano fez isso? Como que essas pessoas fizeram isso? Deixa eu ir até essas pessoas para entender como eles fizeram. Deixa eu investigar. E aí eu percebi que o que eles fizeram foi investir em gente, gestão e processos.
tem que entender. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que pegar todos os detalhes de uma empresa, todas as características, todos os skills, tem que pegar tudo, todos os dados. E o engraçado é que assim, as práticas de gestão, elas mudam. Elas mudam. Mas o comportamento humano não muda. Ele é semelhante em qualquer negócio. Todo mundo tem os seus motivos. Tem pessoas que são motivadas por grana e não tem nada de errado, e tem pessoas que são motivadas por causa. Deixa eu te ajudar a construir esse negócio. Lá na frente a gente fala de dinheiro. Já tem outro que fala, não, eu te ajudo, mas o meu preço é esse. E não existe certo ou errado. Existe o momento da companhia e o que você quer construir. Sim, sim. Então, hoje eu tenho muito clareza disso, porque eu sei a importância das pessoas e ninguém consegue construir nada sozinho, Rodrigo e Robertinho. Esquece. Se vocês quiserem tornar isso aqui o maior podcast do Brasil, quiçá do mundo, vocês vão ter que investir em gente, em processos, em gestão financeira no negócio. Mas é engraçado que você não tem sócio, né? Não tenho sócio, não gosto da ideia de ter sócio. Eu tive um sócio bem no início do meu negócio, quando eu saí, que é aquele meu amigo que interpretou o sonho. E eu tive muito problema, até por esses traumas. Eu não gosto de sociedade. Minha sócia é a minha esposa. Ela não atua dentro do meu negócio, mas ela toca a minha casa, que é a minha família, né? Que é um negócio também. Seu que é uma principal negócio. Então, ela me dá essa tranquilidade para mim trabalhar, para mim desenvolver o meu trabalho bem feito. Eu gosto do sócio investidor. Eu não gosto do sócio para pôr a mão na massa. Eu não gosto. Principalmente no início de um negócio. Vocês são a exceção. Acho que 70%, 80% dos problemas de pequenos e médios negócios estão ligados à sociedade. Eu tenho até um vídeo rodando aí que eu falo, não tenha sócio. Não faça sociedade. Porque no início todo mundo aceita tudo. Exato. Quando o dinheiro começa a entrar, quando as coisas começam a acontecer, e os sócios eles têm interferências externas, seja paterna, seja marido, seja esposa, seja o padre, seja o pastor, seja o amigo. E aí, digamos que vocês fazem uma distribuição de lucro de R$1 milhão no final do ano, o Rodrigo chega aqui com um Sonata e o Robertinho chega num Polo. Dentro de tanto tempo o Robertinho obviamente vai ter mais grana, porque ele gastou menos, né? E o Rodrigo já vai estar a situação financeira vai estar um pouco mais difícil. E aí existe uma tendência de ficar se questionando, pô, por que alguém tem mais e eu tenho menos? Porque você gastou mais. Isso é uma merda, né? Isso é uma bosta. Cara, eu ainda vejo a sociedade um problema maior. Quando tá tudo dando dinheiro e todo mundo tá ganhando um pouco, tá tudo lindo. Você quer ver o negócio da merda? Cara, mas por incrível que pareça, quando não dá dinheiro, os casos que eu conheci que mais dão problema é quando tem grana, não é nem quando é errado. Porque quando tá errado, os dois estão lascados. Né? Cresce. O cara cresce o olho. Vê o outro lá. O cara cresce o olho. Né? Eu tenho um caso de um amigo meu, 2 irmãos, muito bem sucedido, que perderam, não se falam há anos, porque era uma sociedade que era 40, 60. Quando os 40 começou a representar muito, o outro irmão veio querendo baixar para 20. E ele falou assim, não é os 20. Aí é uma questão de confiança, eu tô me retirando da sua vida e você perdeu um irmão. Caralho, velho. Eu vou te falar, aí não é a grana, você perdeu. Não é a grana, não é a grana. Eu vou te falar, não tem valor então, que paga, né? Eu não gosto. E gosto quando tá no nível já de gestão muito maduro. Por exemplo, né? Até parece um pouco contraditório, mas vamos lá. Você vai fazer e o Lema. Você vai fazer uma aquisição. Exatamente. Olha aí, exatamente. Primeiro que os dois não operam o negócio. Tem os executivos que tocam o business. É um negócio estratégico que tem sinergia, que vai aumentar um valuation, que já tem uma empresa já prestes a comprar aquele business, entendeu? Então, aí não tem como, né, dar errado. Muito difícil isso vai dar errado. Agora, quando é um negócio pequeno, mas dá também. Deu errado, porque as maiores empresas do mundo, eu acredito que é uma sociedade. São, né? Os maiores tem que ser. Depende do teu objetivo, por exemplo, né? O Flávio fala muito sobre isso, eu também gosto de falar. Todo negócio nasce para quebrar, ser vendido ou sucessão. Já parou para pensar nisso? Sim. Né? Então, assim, vamos lá, quebrar é uma boa opção? Não. Uma péssima opção. Sucessão familiar. Será que os filhos de vocês querem tocar isso aqui? Não, na maioria das vezes não. Qual é a opção que resta? Você tem que deixar organizado e pronto para ser vendido em qualquer momento. É a maior venda da sua vida, vai ser a maior realização quando vocês receberem uma proposta de venda para esse negócio. Você entendeu? Sim. Então, quando eu
quando eu reestruturei essa segunda empresa, essa nova marca, a gente já reestruturou pensando o que a gente tem que fazer para construir esse business que seja capaz de a gente ter um valuation interessante para que num futuro alguém possa ter interesse na gente. Mas também é uma parada difícil. Com essa cabeça. Não é fácil. Você deixar ela organizada para ela estar pronta para ser vendida a qualquer momento. Não é fácil. Não é qualquer um que faz. Muitas pessoas me perguntam, Renato, o que você prefere, o equity ou lucro? O lucro. O equity é uma consequência do lucro. Uhum. Como que você começa um negócio pensando, né, pequeno, pensando em equity? Às vezes esse negócio... E tem um detalhe, tudo tem equity, mas nem tudo tem liquidez. Tem negócio que ninguém quer comprar. Tem negócio que ninguém está querendo comprar. Exato. Então, assim, quem é pequeno, está começando um negócio médio, pense em lucro. Se você tem um business que te dá 1 milhão de lucro por ano, põe 2. Põe 3, põe 4, põe 5, põe 10. Sempre vai ter espaço para crescer. Agora, se você tem um negócio, pensa comigo. Eu chego aqui no podcast de vocês e eu tenho interesse em comprar o business de vocês e eu faço uma pergunta para vocês. Qual foi o faturamento de vocês lá no último ano? Ah, Renato, meu faturamento foi R$1 milhão, a gente teve um resultado de 200 mil no ano, 300 mil no ano, 300 mil no ano, beleza, legal. Tá, qual que é a probabilidade desse negócio crescer no mercado? X, a gente tem isso, legal. Tá, bacana. Eu tenho interesse em comprar esse negócio. Quanto vocês têm em caixa? Tenho 100 mil. Mas como? Se é tão rentável assim, o que está acontecendo? Para onde que o dinheiro está indo? Agora, se eu chego, conto essa mesma história, faço essas mesmas perguntas, você fala assim, não, a gente tem 2 milhões em caixa. A história muda. Isso é bom. A história muda completamente. Então sim, tá, beleza. Ok, você tem um resultado de 300, um múltiplo de 10, tá. 3 milhões de reais. Quanto você tem em caixa? 2 milhões? Quanto que o investidor tem que pagar? 1 milhão, porque 2 milhões já tá no caixa da companhia. Uhum. Sim. Começa a fazer sentido o negócio. É um outro jogo. E aí, de novo, tudo tem equity, mas nem tudo tem liquidez. Tem negócio que dificilmente vai ser vendido. É tanto que as grandes fusões, as grandes aquisições que são feitas são em grandes companhias. A gente acabou de ver um caso aí no Brasil de mais de 5 bi, que foi o caso da Renata, né, da Copenhague, é uma aquisição feita pela Nestlé. Mas, cara, você está falando de uma indústria de chocolate, né? É uma fábrica, né? É um business diferente. É uma fábrica. Você é o produtor do seu produto. Você cria o seu produto. O que eu gosto? Cara, tá, beleza. Receita, despesa, igual. X. Tá. Menos imposto. Qual o resultado? Beleza, a gente tem um resultado aqui X. Legal. Como que a gente faz para crescer esse resultado ano que vem 10%? E no ano seguinte, 10%. E no ano seguinte, 10%. E no ano seguinte, 10%. Tá, em 10 anos eu cresci, beleza. 100%. Você vai ter um outro resultado. O problema também do pequeno e do médio empresário é porque ele é muito momentâneo. Ele quer tudo muito rápido. Tava até brincando ali com aquele jovem ali. Ele tá estudando para poder entrar numa profissão nova aí. E ele falou assim, poxa, demora 4 meses o curso, é muito, muito demorado. Cara, 4 meses é ontem. Coisa para 30 dias, né? Foi, essa coisa da internet aí, dos novos milionários da internet, né? Que é tudo muito rápido, é tudo da noite pro dia. E eu não acredito nisso. Eu acredito em construção de riqueza, eu acredito em construção de negócio. Eu vi um número hoje, cara, que é assustador, assim. Você falou que cresceu muito na pandemia. Provavelmente você tá nesse número que eu vi. Mais de 100 mil empresas quebraram no Brasil na pandemia, né? E o número de milionários dobrou nesse mesmo período. Então... O dinheiro está sendo concentrado, né? O dinheiro ele muda de mão, né? Ele não para de circular. Ele mudou de mão e está indo para a mão de poucos. Exatamente. Cada vez mais ele indo para a mão de poucos, né? Então, assim, você tem que ficar antenado para onde que esse dinheiro está indo para você se posicionar ali, você né? Tem que estar com o radar ligado. É por isso que eu gosto dessa posição estratégica do empreendedor, dele estar com esse radar ligado. Por exemplo, a minha função hoje, eu fico dentro do meu escritório com o meu computador, tocando a companhia com os meus gestores ali do meu negócio, mas eu tô ligado o tempo todo no que está acontecendo no mercado. Para onde que o recurso está indo? Para onde, sabe? E aí você começa a perceber com o tempo que tem coisa que é moda. Sim, que não vai dar certo. E vem e vai. E vem e vai. Por exemplo, cara, eu quero comprar uma franquia, tá? Em qual segmento? Segmento XYZ. Cara, é moda? Não vai. Cara, eu quero montar um negócio, tá? Cara, às vezes é moda, não vai. Então, assim, tem coisas que sempre vai existir, nunca vão dar errado. Por exemplo, quem investe no setor de alimentação, tem como dar errado? Só se tiver uma péssima gestão. Porque todo mundo come todo dia, ué.
Pode ter um fluxo menor. A gente vê gente se quebrando na alimentação, Mas né? por diversos fatores, sim, sabe? sim. Às vezes Não, a administração vai quebrar qualquer empresa. Vai Você pode ser quebrar dono qualquer negócio, entendeu? Agora vamos Do lá. Google que você vai Indústria ferrar. farmacêutica. Eu não vejo o cara ficando rico com franquia, assim, sabe? Não sei que o cara compre milhares de franquias. Você falou Ah, franqueador ou O franqueado? O franqueado. Fica, o franqueado. tem vários cases de vários amigos franqueados que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Depende do modelo de negócio. O cara comprou várias franquias ali, uma franquia Aí melhor é um master, que a outra. aí e é um ele master ficou franqueado, bonzão. né? Você já tá falando de um Sim, master sim, franqueado, um cara sim. que tem uma estrutura maior. Mas tem muitas boas franquias que te dá 100 pau de lucro líquido por mês, tranquilo. 50, 60, 70, depende. Tem Mas muitos a bons negócios. franquia, você não pode pensar, eu vou investir em uma franquia porque eu vou ganhar muita grana. Você vai investir numa franquia porque você vai trabalhar menos do que o necessário para você criar. Por exemplo, se você for construir uma empresa, você vai ter trampo pra caramba. E quando você pega uma franquia, seu trabalho vai ser reduzido. Eu formatei o meu negócio para o modelo de franquias isso. e a gente vendeu algumas franquias em Brasília e na pandemia a gente acabou fechando 4 unidades. O problema não foi o modelo de negócio, o problema foram os franqueados. Porque Também. tem uma falsa ilusão, Robertinho, de que não precisa trabalhar. Franquia não é sinônimo de sucesso. Franquia é um modelo de negócio testado e aprovado por alguém que tem know-how. Só que o dever de casa você deve fazer. Você tem que abrir a unidade. Você tem que fazer a gestão do negócio. Você tem que ter o aporte do capital do negócio. Você não pode lucrar 200 mil reais num mês, pegar essa grana e viajar para os Estados Unidos lá e quando voltar teu negócio tá à deriva porque tá começando. Você entendeu? Agora, também tem o caso de muitas franqueadoras no Brasil, muitas grandes franqueadoras que estão preocupadas somente com a taxa de franquia. Então, se eu vendo 2.000 franquias com a taxa de franquia de 100 mil reais, você faz a conta. Problema do franqueado, eu não tenho nada a ver. Isso acaba sendo ruim depois. Ruim pro nome da mercado. franquia, né? Mas no Brasil você conhece como que as coisas rodam, como que funciona. Você fecha uma hoje, amanhã você aparece com a outra, salvadora da pátria. Sei lá, eles tentaram franquear a ReHap aí, pelo que eu conheci, eles franquearam tudo grilado com esse negócio. Né? Eu não fiquei sabendo, mas eu sou um entusiasta e eu sou apaixonado pelo modelo de franquia. Para mim, quem quer empreender, por exemplo, é porque o meu caminho foi em outra direção. Imagine se eu tivesse começado a empreender por franquia, eu não teria passado pelo que eu passei. Porque a franqueadora te dá todo esse suporte, iria abrir os meus olhos. É isso que eu te falo, a franquia, ela te Você acha que se você facilita de tivesse alguma começado na franquia, então você tava no mesmo caminho hoje, assim? Você tinha alcançado tudo. Talvez até mais. Sério? Sério. Porque, vamos lá, eu sou franqueado de uma marca da Três Irmãos Podcast. E eu tenho uma unidade, essa unidade me dá 50 mil reais. E eu tenho a chance de ganhar mais. O que eu tenho que ter mais? Unidades. Eu vou replicar. Vai replicar. E aí eu me torno um master franqueado. Quando eu me torno um master franqueado, por exemplo, com 50, com 100 unidades, o faturamento da franqueadora, 30%, 40% vem na minha rede. Será que eu não sou interessante para a franqueadora? Claro que eu sou. Aí vira o jogo. Eu vou comprar uma participação no business do cara. Isso acontece demais nos Estados Unidos. Demais. O Subway mesmo, se eu não me engano, apesar que tá fechando várias lojas. O Subway. Tinha um cara que tinha 300 lojas no Brasil. Hoje não tá sendo uma boa franquia mais, né? Aí veio a pandemia, uma série de coisas, né? Por exemplo, o caso recentemente que a gente viu aí da gestora da Starbucks, né? Cara, é engraçado, né? Tem algumas coisas que nos Estados Unidos funcionam muito bem, né? Quando chega na nossa cultura aqui, não funciona, né? Mas é cultural, não é tudo que dá certo lá que vai dar aqui. Tem coisa que dá super certo aqui. Leva pra lá pra você ver se vai funcionar lá. Exatamente. Não vai. Não vai. É modelo de negócio mesmo. É modelo de negócio. Então, assim, mas é muito legal. Eu sou apaixonado por negócio, cara. Eu sou apaixonado por negócio. Mudou a minha vida, né, cara? Cara, e você falando de negócio, negócios que mudam, pode dar certo ou errado, os negócios hoje, eles mudam muito mais rapidamente. Sim. Na era digital, tecnológica, os business mudam muito rapidamente. Como que você faz pra você se manter, apesar que você falou que você se mantém antenado sobre isso, mas como é que você prevê essas mudanças, que muitas delas são de uma hora para outra? Eu gosto de empreender em coisas que são necessidade básica das pessoas. Eu tenho esse filho, por exemplo, construção civil, né? O déficit habitacional no Brasil é gigantesco, sabe? Por exemplo, tenho vários amigos que ganham muito dinheiro no Minha Casa Minha Vida. Sim. Muita grana. E o modelo se tornou inviável por causa de políticas públicas.
E tá tudo certo. Esse cara, ele sai do Minha Casa Minha Vida e ele vai para um médio padrão. Ele atende um outro público, que é tão bom quanto Minha Casa Minha Vida e vende pra caramba. E eu tenho um outro amigo que saiu do médio padrão e foi pro alto padrão. Ou seja, lá no Minha Casa Minha Vida ele construía 10 casas. No médio padrão ele construiu 2 que deu o mesmo lucro de 10. E no alto padrão ele constrói só uma casa que dá o lucro das mesmas 10. Então ele vai se adaptando. Quando que isso vai mudar? Nunca vai vencer isso. As pessoas sempre vão querer comprar um imóvel. Veículo, carro, é um sonho, é a realização de um sonho. É o maior do brasileiro ainda? Ainda é o maior do brasileiro. É o maior sonho do brasileiro ainda? É o carro. Depois vem a habitação. Mais do que a casa Mais do que a própria? casa própria. Nos Estados Unidos é a casa. No Brasil Que isso, é o cara? carro. É o carro. Que loucura isso aí. E a gente está Maluco com uma isso, média, né? se eu não me engano, na última pesquisa, uma média de 2 carros por família já. Nossa. Você pega Brasília e Goiânia, temos uma frota hoje em torno de 5 milhões de veículos já. Que dá 2 carros por família. Que me dá uma média mais ou menos isso. A hora que você falou que ia construir um condomínio de luxo com as casas prontas pra vender. Cara, será que vende? Total. Tem mercado pra isso, sim. Tem mercado. Porque geralmente o Mercado milionário... tem o que ver capital pra fazer. Também. Não, investir um capital não é condomínio, por- várias casas Se lá, se cheio de vender o casa, capital pô. não é problema. Sim. Eu falo porque assim, geralmente o milionário, ele quer comprar do jeito dele. Ele quer personalizar do jeito dele. Mas ele é não vai possível chegar lá e personalizar. falar assim, eu vou pegar uma casa pronta aqui. O milionário não quer Mas casa é personalizado, né? Você Ah, dá essa tá. oportunidade pro cara. Por exemplo, eu tenho um amigo meu aqui agora, que inclusive lança agora em janeiro um condomínio com 16 casas com um VGV aproximadamente 25 milhões de reais. São casas em torno de 1 milhão e 700. pronta. Aham. Né? Você não tá pegando um cara muito rico, mas você tá pegando um cara muito bem, Sim, sim. né? Por 1 milhão e 700. Por que esse cara compra? Comodidade. A casa tá pronta. Eu ia te falar isso. Mais do que eu escolher a casa, o cara que tem muita grana, ele não quer ter. Ele não Mas trabalho. isso daí é Ele um não quer ter condomínio alto trabalho. padrão. Mas Médio padrão. Não é um condomínio de luxo, de por exemplo, casa de 10, 20 milhões. nesse condomínio Isso aí que eu vou lançar é uma casa em torno de 12 milhões de reais. Então o que você faz num projeto desse? Primeiro, você tem que ter um projeto arquitetônico muito foda. Desculpa a palavra. Muito legal. Entendendo quem é o teu cliente. Por exemplo, esse eu acho que é difícil de vender. Cara, pior que não. Esse eu acho que... Não, é essa É o mais casa de fácil. 12 milhões que eu acho que é Cara, difícil. é o mais fácil. Porque um cara vai querer ter um tubarão no quintal, o outro cara vai querer ter um aras na casa dele, Pior que o outro não. cara vai querer a casa toda de vidro, o outro Não, cara vai ele querer a só casa quer toda um de L madeira. ponto, mais É, nada. um vai também querer a só casa, L um ponto. vai querer a casa quadrada. Eu não sei se entendeu? vocês já ouviram falar num condomínio que tem em Goiânia chamado Aldeia do Vale. É onde Já. mora a Virgínia, mora Leonardo, Amado Batista. Aham. É lá dentro que a gente vai construir. Quando você pega as casas que tem lá que estão sendo construídas, que são vendidas, você vai perceber o que as pessoas gostam. Uhum. O que o cara A gosta? O que tendência. ele valoriza? O que tem que ter nessa casa? Primeiro, uma casa inteligente. Hoje está valorizando muito a tecnologia embarcada na casa. Sim. Tá, esse cara... vamos pensar, qual a probabilidade de vender isso para um famoso? O que esse famoso gosta? Você vai entendendo como o mercado funciona. Claro que é uma casa que leva um tempo mais para vender, é uma venda mais personalizada, mas também vende. Por exemplo, eu tenho amigos corretores que vendem casa hoje em Goiânia de 10, 12 milhões de reais o tempo todo. Acho que é verdade. Entendeu? Se vende, Vende, cara. eu tô pensando aqui, se Eu vou te vende falar. apartamento de 10 milhões, por que Vende, não vai, vende. por que não vai vender casa? E deixa eu É, te falar, é. a gente, falando de uma parte que a gente vive aí todo o tempo. Cara, dos brinquedos, os mais caros, que são os mais loucos, são os primeiros que são vendidos. Exato. Sim. Tá ligado? Tipo assim, não, a gente pensa lá. Exclusividade. Não, tem um tanto desse bonequinho aqui de 50, tá. Chega um desse aqui de ouro, folheado, gigante, fala assim, pô, vou pegar só um, porque... Né? Quem vai querer uma coisa dessa? É o primeiro que é vendido. Você quer ver um negócio? Uma coisa boba, por exemplo, hoje... se você for comprar uma casa hoje, a maioria das casas não tem uma tomadinha ali do lado para você carregar o teu celular. Então você começa a perceber as necessidades que as pessoas têm hoje. Por exemplo, uma piscina com borda infinita definitiva. Uhum. Uma casa que esse vizinho do lado não vai ver a tua privacidade, nem o vizinho do outro lado. Você começa a enxergar. Porque o rico gosta de exclusividade, ele gosta dessa coisa diferenciada. Poxa, o que esse cara preza? Tá, ele preza um quarto grande, beleza. Uma suíte de 60 metros? Então, uma suíte de 60 metros. Uhum. O que esse cara preza lá dentro? Um isolamento acústico? Sim. Então vai ter isolamento acústico. Tem que estar perto de onde ponto? Tem. Por exemplo, lá no Aldeia do Vale agora, tem um empresário que está construindo 5 casas para os filhos, mas a casa dele é um projeto de 150 milhões de reais. Não está sendo para vender. Está sendo para ele morar.
150 milhões de reais ele está investindo nesse projeto, porque ele quer construir, é faraônico o negócio. É em cima de um morro, a casa dele fica lá em cima e dos filhos ficam embaixo, coisa mais linda o projeto. Então assim, tem mercado para tudo, cara. Tem mercado para tudo. Sim. É a mesma coisa. Por exemplo, lá em Goiânia tem um amigo de dono de loja que vende Lamborghini. Cara, um carro de 4, 5 milhões de reais. Você fala, cara, esse carro vai entrar na loja lá, esse cara vai ficar 6 meses para vender. Cara, vende em 30 dias. Você já pensou em investir lá fora do país? Eu tenho amigos, né, como eu te falei, eu estava conversando com o Robertinho, que moram lá. Eu já pensei sim, já pensei. Hoje tem muita oportunidade no Brasil, cara. O Brasil é maravilhoso. Dá pra prosperar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, assim. Se você tiver com o teu radar ligado aqui no Brasil, tem muito problema pra resolver, cara. Verdade. É o país que mais tem problema pra resolver, cara. Eu gosto de falar disso cara, aí, se disso, você problemas e soluções. Cara, se você tiver coragem, se você tiver um feeling, se você tiver uma percepção, você vai perceber que esses grandes business, todos eles saíram dessa percepção, cara. Cara, esse cara tem um problema. Como que eu resolvo esse problema? O caso do iFood, resolveu um problema, cara. Se você fosse montar hoje um negócio do zero, diferente de tudo que você já fez, pra onde você ia? Hoje seria 100% construção. Construção civil. Construção civil. Eu iria pra incorporar. Você já tá indo, né? Eu já tô indo, né? Mas eu iria... É porque assim, hoje a gente fala assim, pô, começar do zero. O que é do zero, né? O meu zero hoje não é bem um zero, né? Porque você primeiro tem um know-how e você tem muito nome no mercado. Você tem acesso a capital. Por exemplo, o Robertinho acabou de falar, poxa, mas como que você constrói um condomínio com 40 casas que vai ter um VGV de 100 milhões de reais, por exemplo? Você tem o recurso próprio, banco ou investidor, dependendo da segurança. Por exemplo, eu transito no meio de uma classe empresarial que praticamente todos os meus amigos têm capital 2, 3, 4, 5 milhões de reais em caixa, parado sem fazer nada. Tá num CDB lá rendendo uma merreca. Então assim, se esse cara tiver um projeto com segurança, esse cara investe. Todo mundo quer pôr dinheiro. Todo mundo quer pôr dinheiro. Se o negócio for bom, todo mundo quer pôr. Eu tenho amigos, por exemplo, em Goiânia que são da pecuária, né? Que, putz, um negócio absurdo, entendeu? Que é um mercado também muito bom, tá passando por umas dificuldades. Então, assim, tem muita oportunidade no Brasil. Cara, eu domino a língua aqui do país, eu conheço as regionalidades, eu conheço a cultura de cada estado. Você sabe como que o país funciona. Claro que você tem que criar uma estrutura jurídica para dar segurança para o negócio. Se puder diversificar um pouquinho lá fora, pensando talvez no futuro até dos seus filhos, talvez seja interessante fazer. Mas hoje os meus olhos estão voltados 100% para o Brasil, é aqui que eu gosto de viver. Eu tive algumas experiências fora do país, não gostei, assim, não de empreender, nem de fazer negócio, mas até de passear. É mesmo. A forma com que você é tratado quando você chega lá, é só a gente que valoriza quando eles chegam aqui, porque quando você chega lá, não te valoriza tanto assim, se você não for muito relevante, você é um zero à esquerda, né? Por que você foi para Goiânia? Eu fui para Goiânia porque ficava a 200 quilômetros de Brasília. Como eu estava testando essa minha gestão à distância, eu falei, bom, é pertinho. Se for necessário, eu volto rapidamente. Você adaptou bem. Me adaptei bem. Sou apaixonado por Goiânia, cara. Goiânia é bom, né? Vocês conhecem Goiânia, né? Pô, minha família é maior, assim, tem muita gente da minha família em Goiânia. Cara, Goiânia é muito legal. Primeiro, segurança, né? Você anda num carro hoje lá sem película, você não precisa de nada. Legal, hein? Segundo, você tem uma cultura do povo, um povo muito legal, cara. Né? E terceiro, também você tem um custo de vida mais barato. Acho que é uns 30%, 40% mais barato que Brasília. Né? Da última vez que a gente foi pra Goiânia, a gente tava falando sobre essa questão de segurança, né? Você vai em São Paulo... Ah, não. Todo mundo com vidro fechado. Esse foi um dos motivos pelos quais eu vim embora de São Paulo. São Paulo, todo mundo com vidro fechado, mas ainda continua com o celular ali no painel. Você vai no Rio de Janeiro, todo mundo com vidro fechado, sem o celular no painel. É loucura, né? Você vai em Goiânia, todo mundo com vidro aberto, com o celular no vidro. Não, lá tem... Você vê cara com carro de 4 milhões de reais com vidro aberto. Eu morava em Alphaville, lá em São Paulo. Andei dentro de Alphaville, você anda super de boa. Só que quando você sai dali, que você pega a marginal, você precisa de um carro blindado. Você saindo da sua bolha e por vez ou outra você tem que sair, porque São Paulo, apesar você que tem que ter tudo um carro em todos os blindado, lugares, né? você tem que passar em... E os primeiros meses lá eu fiquei muito apreensivo, sabe? Com receio, relatos. Fulano foi sequestrado, Beltrano foi sequestrado. Eu falei, cara, mas ninguém tem paz aqui. Pô, mano, eu vou te falar, a gente tava lá, né? Chegou, que dia foi? Quinta ou sexta, não sei lá. Eu tirei uma foto e postei, você viu? A hora que a gente chegou de manhãzinha, né? Vi. O Caio viu, falou assim, nossa, tá nesse lugar e tal, chegando aí. Eu falei, mas cara, você é detetive particular? Pela foto do céu, você sabe onde eu tô? Falou assim, fiquei 10 anos indo pra São Paulo e tudo. Sim.
Você é maluco ficar com o celular aí na rua? Verdade. Eu descendo pro litoral norte, né? Tem uma praia lá não sei se vocês conhecem, no litoral norte, chama a praia de Juqueí. Sim. E do lado tem a praia da Baleia, né? E eu peguei um engarrafamento lá de 2 horas, 3 horas. Cara, você fica tenso ali. Você não sabe o que vai acontecer com você dentro de um túnel daquele. Pode acontecer um arrastão a qualquer momento. Você tá com sua família. Então, tô em Goiânia hoje. A gente tem filial em Goiânia do nosso negócio. A matriz fica em Brasília. A gente tem 2 unidades também que são franqueados em Brasília. E a gente vai incorporar, né? Agora em Goiânia, né? Então, eu gosto muito ali. É muito próximo uma cidade da outra ali. Brasília é uma das maiores rendas per capita do país. Sim. Goiânia é muito forte no agro, na pecuária, na construção civil. Né? A gente tem vários cases de sucesso de incorporação lá com 1 bi de VGV, 2 bi de VGV. A gente está falando de apartamentos e condomínios também. Então tem muita oportunidade. E o Ceará, já pensou em investir lá? Não, os meus projetos para lá são muito mais social. Eu tenho um projeto e eu quero... É impressionante, você tocou num assunto muito interessante. Depois que eu saí de lá, na época já tinha, né? Mas hoje as drogas, né? Devastaram praticamente uma pequena cidade do interior, né? Chega com muita força, as pessoas não têm instrução, não têm uma educação, enfim. Os meus projetos são muito social. Eu tenho um sonho de montar um instituto lá e eu quero bancar isso 100% com recurso próprio. Educação. E a ideia é tirar esses jovens carentes e leve eles para esse lado do empreender, sabe? A gente tem Fortaleza do lado, 200 km, 250 km, que é uma cidade incrível. Claro que assim, hoje é uma das mais perigosas também. Mas tem muitas oportunidades também para tirar a pessoa daquela realidade. O cara nasce ali, ele cresce ali, ele morre ali, cara. Ele não muda a vida dele. E um potencial, né, cara? Um potencial incrível, né? Eu vou te falar, o cara, quanto mais sofrido, eu não sei se eu tô enganado, mas o cara que ele ralou muito ali, cara, ele tem uma criatividade, ele tem uma capacidade de se adaptar, sabe? De sobreviver ele maior. Aguenta pancada. Ele aguenta pancada. Ele é mais resistente. Ele é mais resistente. Ele é mais resistente. Eu concordo com você. E, cara, essa coisa de que você é a média das pessoas com que você convive, isso é muito verdade, sabe? Porque eu sou muito reflexo disso. Toda a minha história é isso, né? Tipo, eu convivia com a minha tia, com a média ali das pessoas, né? Você subiu a sua. E hoje, cada vez mais, eu tenho mais clareza disso ainda. Por exemplo, eu fui conversar com um amigo e falei, cara, eu tô muito bem, resultado assim, 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 assado. Ele falou assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa pra você. Comemora pouco. Volta pro campo de batalha, cara. Tudo muda muito rápido. Ou seja, o cara me tirou de uma condição de conforto e me levou para um outro patamar. Cara, Flávio, isso que ele te falou é forte, tá hein? Louco? O Flávio fala muito isso, né? Estabilidade não existe. Tudo pode dar errado a qualquer momento. Então, assim, tem que estar com o radar ligado, tem que estar no campo de batalha, tem que estar, sabe, antenado, vendo o que está acontecendo, né? Não dá para relaxar só comemorar, né? Eu acho que essa parada da média das 5 pessoas, ela é um problema quando você esquece suas origens, assim, sabe? Eu vejo muita gente focada, vou melhorar minha média, vou melhorar minha média. Cara, mas é porque o cara tá não com lembra interesse. De onde veio, sabe? Ela não pode vir por interesse. Sim, eu quero colar no Renato porque ele tá bem, deixa eu colar nele. Sim, rapidamente a gente percebe. Não é assim. Não ela é assim. tem que ser uma troca, sabe? Você tem que estar dando alguma coisa para quem você tá próximo. Eu acho que pode ser intencional, não interesseira. Intencional, sim. A maioria das pessoas vem pelo interesse e a gente percebe rapidamente, né? Agora, se através de um primeiro encontro que a gente está tendo aqui, isso nasce-se uma amizade genuína e, por consequência, pode se tornar um negócio e eu colaboro com você e você comigo, pô, maravilhoso. Claro. Isso é fantástico. Eu recebo perguntas no meu Instagram. Como que eu faço para me conectar a você? Mas por que você quer se conectar a mim? O que eu tenho de tão especial assim que você quer se conectar comigo? Na verdade, se você for direto ao ponto comigo, eu vou ficar mais feliz. Não, eu tenho um negócio, eu quero que você invista. Ô, Renato, eu quero que você me ajude nisso e nisso. Sim. Né? Sim. Hoje o pessoal romantiza muito essa coisa do network, né? Eu sou um cara que eu tenho alguns relacionamentos, mas eu não sou muito fissurado nisso não, sabe? Eu acho que o que muda a nossa vida não... Claro que pode surgir as oportunidades através do network, né? Mas assim, cara, o que muda a sua vida é você trabalhar, é você se dedicar, é você estudar, sabe? Você não usa esse network com frequência. Cara, assim, não.
Não, tudo que eu construí até hoje não veio, né, dessas redes de eu acho que é legal você ter o networking, mas no sentido que você tem que estar pronto para a hora que ele precisar acessar você. E aí depois pode ser consequência ele você ser essa referência aí, né? Eu acho muito assim, porque hoje sabe? Isso é vendido, né? Você sabe, né? Tem muita gente vendendo isso, né? E cara, eu vou te falar, assim, eu tava lá em São Paulo, tava lá em Alphaville, morando lá. Cheguei a comprar isso, tá? E quando você entra lá, você fala, cara, não é interessante pra mim. Não é interessante, os princípios, os valores, na maioria das vezes, não é igual ao seu. E, cara, não faz sentido. Eu vou voltar para o meu campo de batalha e seguir a minha vida. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né, Puts, cara? Mas sabe o que é interessante? Essas pessoas, cara, elas logo passam, o Rodrigo, logo passam. Elas logo passam, não se sustenta. A maioria das pessoas hoje na internet, e aqui, né, eu não sou contra ninguém fazer nada, que cada um faz a sua vida o que quer, estão vendendo fumaça, né? Estão vendendo literalmente fumaça. Então, assim, não existe uma metodologia, não existe um processo, algo palpável, né, que você entrega para a pessoa e fala, vai lá, Robertinho, e executa isso. Tá, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer isso. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou sair da tua mentoria, cara, eu vou para casa. E lá na minha casa eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos. E eu tenho as minhas obrigações do dia seguinte, cara. Ninguém vai querer ter acesso a mim. Uhum. Porque eu não tenho o que oferecer para essas pessoas. Uhum. Sim. Você entendeu? É diferente de eu entrar num ambiente desse com um business que lá tem potencial investidor pro meu negócio. Aí eu tô sendo intencional, não interesseiro. Pô, nessa... E lá eu posso fazer um pitch e você pode investir no meu negócio. Sim. E assim, é o que você falou. Também não tem nada de errado em nenhuma situação. Cada um vai levar a vida do jeito que acha que é legal e tal. Porque é o seguinte... A intenção de você fazer negócio, cara, ela existe a todo tempo. Você falou assim, em todo instante tem alguém vendendo. Sim. Né? É que os caras começaram a mensurar isso como se fosse assim, quem não faz isso tá errado no player. Exatamente. E não é sobre isso não, tem gente que vai lá e faz e quando pode ajudar, beleza. E eu até gosto mais. Eu também. Quando você coloca a cara na internet, você não fica um pouco preocupado com... A gente estava falando sobre isso, né? Hoje você pega na internet, tem muito coach aí, né? E aí os caras mostram algo que não é real, né? Aluga uma Lamborghini, vai pra Dubai, aluga um apartamento lá em Dubai e aí põe a cara na internet. Ó, eu mudei de vida. Quer andar nessa Lamborghini? Quer viajar aqui? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Né? Eu vejo que assim, você tá tranquilão, você não precisa disso. Né? Geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que não construíram nada, né? Elas têm que mostrar alguma coisa, né? Como elas não têm resultado, elas não têm às vezes um conhecimento, elas têm que mostrar isso para as pessoas para que gere credibilidade, para que as pessoas comprem alguma coisa dela. Né? Acaba talvez até construindo, mas enganando as pessoas. Acaba construindo. Teve cara aí que fez lançamento aí de 10 dígitos aí, negócio assustador. E assim, eu conheço alguns que pagou o boleto do bolso dele para ganhar a plaquinha da Hotmart para depois dizer que fez o faturamento. Tá? Então assim, tem muita coisa. Esses dias eu recebi uma pergunta de um seguidor, ele falando assim, por que você não mostra as suas coisas? Porque eu não mostro nada da minha vida. Eu não mostro os meus carros. Vocês viram meus carros? Hoje ele postou um pouquinho, mas eu não mostro. Eu não mostro o meu closet, eu não mostro os meus relógios, eu não mostro a minha esposa, eu não mostro as minhas filhas, eu não mostro a minha casa, eu mostro pouco dos meus negócios. Porque a minha intenção não é trazer as pessoas para me seguir pelas coisas que eu tenho, mas pela minha história de vida, pela minha superação. Eu acho isso muito fútil, muito pequeno. Nada contra quem faz isso e cada um faz da sua vida o que quer. Eu não gosto dessa estratégia, eu não gosto dessa coisa. Eu acho que você postar uma hora ou outra uma foto de uma viagem, até mesmo de um carro da tua casa para inspirar as pessoas, tipo, cara, eu saí da pobreza, olha onde tô morando. Mas você ficar batendo na tecla isso o tempo todo, o dia inteiro, filmando o teu carro o dia inteiro, isso é um saco, cara. Ninguém aguenta. Claro que você vende, porque as pessoas gostam de comprar essas coisas. Você vende esperança para as pessoas. Você vende esperança para as pessoas. Eu recebo pelo menos 1 ou 2 perguntas todos os dias no meu direct. Você não tem nada para me vender? Você não tem uma mentoria para me vender? Você não tem a fórmula aí para me vender? Não tem fórmula, não existe fórmula. Existe trabalho, existe dedicação e existe filha de mercado.
Você tem um bom produto ou um bom serviço que resolve a dor da sociedade? Tenho. Foca nesse negócio de 3, 4, 5 anos, você vai conseguir prosperar, ter um negócio muito bem sucedido. Então a minha ideia na internet não é mostrar para as pessoas as coisas que eu tenho. E assim, eu já passei por vários estrategistas digital que queria que eu mostrasse, eles chamam o C do engajamento, né? Casa, cachorro, casa, tanto trem com C. Eu falei, cara, eu não vou mostrar, isso não sou eu. Eu não me sinto bem fazendo isso, eu não gosto disso. Se eu depender disso para ter algum tipo de sucesso, eu nunca vou ter sucesso nenhum. Porque eu não quero isso, entendeu? Eu vi cada coisa, né, lá em São Paulo que, assim, é absurdo, cara, é absurdo. Você fala, cara, isso não existe. Como que esse cara teve coragem de fazer isso? Cara, ele faz. Eu não sei qual que é mais absurdo, se é o cara que faz isso ou as pessoas, assim, sabe? Acho que cara, um tá doente, sabe? Eu topei uma pessoa... O cara olha o Instagram ali e fala, não, que vida, é essa vida que eu quero. O cara não imagina... Esse dia eu postei um feed meu, assim, de... Sabe aquele cubo mágico, né? Sim. Aí eu pus um cubo mágico montado, né? Essa daqui é a vida do Instagram. E aí pus um cubo mágico todo bagunçado. Essa é a vida real. As pessoas não entendem isso, cara. Não, a gente vinha conversando agora do hotel vindo pra cá e a gente falando sobre isso, né? Quando você pega hoje no meu storytelling, né? Nos meus stories, né? Olha a minha vida. Cara, o cara acordou de manhã no puta de um condomínio. O cara completou 150 dias consecutivos de exercício físico. Ele perdeu 16 quilos. O cara tá na estrada a caminho de um podcast. O cara tá num baita de um hotel. Que vida é essa? Né? Só que a minha intenção ao fazer isso é para inspirar as pessoas e motivar as pessoas. Eu não quero que as pessoas venham para minha vida só por causa dessas coisas, sabe? Então assim, e olha que eu não posto assim, cara, se eu postasse 50% do que eu vivo, cara, ia trazer muito seguidor e as pessoas iam querer comprar cada vez mais, mas essa não é a ideia. Eu não me sinto confortável em fazer isso, mas, de novo, cada um é dono da sua vida, faz o que bem quer, o que bem entender. Né? Mas, para mim, essas pessoas têm dias contados no mercado. Cara, já tem muitos aparecendo. E me contar uma coisa, 150 dias direto de atividade física, 16 quilos, aí você fica motivado, hein? Como é que é essa rotina aí? Porque você tem muita coisa pra fazer. Como é que você faz eu trato de ansiedade há muito tempo, né? Muito tempo, tem uns 5 anos mais ou menos que eu trato de ansiedade e comecei a ter crise de ansiedade muito forte. Talvez, apesar que a minha psicóloga, né, e a minha psiquiatra que me acompanha, eles nunca tiveram um diagnóstico de que eu sou uma pessoa que tenho depressão. Né? Mas na visão deles eu tenho o famoso TDAH da vida, né? E que isso não foi tratado e que desenvolveu uma ansiedade, né? E que pode, se não cuidar, desenvolver uma depressão. E quando eu fui para São Paulo, eu fiquei muito ocioso e todas essas coisas que eu vivi lá me chateou muito. Fiquei muito chateado com essas coisas. E aí cara, você começa a comer demais, você não se cuida, você não tá nem aí. Conclusão, quando eu mudei de São Paulo para Goiânia, eu tava com 103 ou era 104 quilos. E aí um dia eu fui num nutrólogo e ele falou assim pra mim, ô garoto, deixa eu te explicar um negócio pra você. Você já gastou dinheiro pra caramba com esse trem, você já tentou de tudo, deixa eu te explicar. Para lidar com isso, né, você vai ter que fazer isso e isso. Vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver um protocolo para que você possa tratar isso, para que você possa ter qualidade de vida melhor. Eu falei, beleza, qual que é esse protocolo? Vamos lá. E aí a gente foi anotando, tá, beleza. Vai ser o primeiro protocolo, tem que dormir de 7 a 8 horas de sono. Eu fui um cara totalmente indisciplinado em relação a isso. Então, eu comecei a fazer. Exposição ao sol pela manhã, 15 minutos, comecei a fazer. Alimentação saudável, beleza. Exercício físico, falei, não faço, vou começar a fazer. Terapia, já faço. Remédio em 6º lugar, se necessário. Nada contra a medicação. E aí, quando ele me falou do exercício físico, eu falei assim, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer 30 dias consecutivos correndo 5 km todos os dias. Caramba, difícil. Você já conseguia correr 5 quando você começou? Corria e andava. Corria e andava. Fazia 5 km. Exatamente. Fiz 30 dias consecutivos. No primeiro dia que eu tentei, eu não consegui correr 200 metros. Depois de uma semana, eu já estava correndo 500 metros. Com um mês, eu já estava correndo os 5 km. Depois de correr os 30 dias consecutivos, e até inspirado e motivado pela minha esposa, a gente estava na praia no final do ano
de 2022, em dezembro, se eu não me engano, era dezembro, era no início de janeiro de 23. E ela queria fazer uma cirurgia, eu falei pra ela, assim, amor, o dinheiro que você quer gastar com esse médico, eu te dou. Se você perder os quilos que você tem que perder, que você quer perder. Conclusão, ela tá cravando agora dezembro, ela perdeu 22 quilos. Quando eu vi esse resultado dela, essa transformação dela, eu falei, cara, esse negócio do exercício realmente funciona, porque mudou a vida dela completamente. Mudou total. Então não foi deixa só eu ir pra esse estética, negócio. né? Não, mudou tudo, mudou a vida dela. saúde. Eu fiz 30 dias. Nos 30 dias eu gostei, comecei a lidar melhor com essa coisa da ansiedade. E aí eu falei, agora eu vou intercalar 4 dias de corrida e 3 dias de musculação. Todos os dias, mesmo com essa rotina, eu falei, cara, é prioridade, isso aqui é prioridade pra mim. Dormir é prioridade, tudo isso aqui é prioridade pra mim, como o trabalho também é uma prioridade. E aí, nesses 30 dias, eu perdi 8 quilos. No arrancou De forte. corrida. E eu falei, cara, eu consigo mais. Mas com dieta e tudo mais. Cara, eu não Você fiz tá- dieta, eu fiz Só com só atividade. Cara, é muito engraçado. Eu fui cara. reduzindo a quantidade de comida que eu comia. Ah, tá. Fui reduzindo a quantidade Sim. de comida. Mas você Não, comia muito lixão, assim? Comia muita besteira. Aí fui E tirando aí você essas cortou? besteiras, né? Fui tirando Pizza, devagarinho. Mas eu ainda isso- como, tá? Eu não me privo de nada, mas hoje eu me controlo em relação a Sim, isso. sim, sim. E aí, eu falei, beleza, qual que é o desafio dentro disso aqui? Aí eu fui conhecer um cardiologista, ultramaratonista, tem 63 anos, o cara tem 6% de Gordura. gordura. Trincadão. Falei, como que você fez esse trem? E aí ele me indicou um livro do Nizam Guanais, que é primeiro ou segundo maior publicitário do Brasil, com o Dr. Arthur Queiroz, se eu não me engano, que é um dos maiores psiquiatras do país. E o título do livro é Você Aguenta Ser Feliz? Esse livro é maravilhoso, compre esse livro. Caramba. E a história de um psiquiatra que trata um paciente. E esse paciente encontra a cura e hoje ele é maratonista, que é o Nizam, ele faz maratona de 42 quilômetros. E eu comecei a ler aquele livro e bem no início ali e tal, eu falei, cara, já sei, vou começar a correr. Conclusão, eu já participei acho que de 6 provas, se eu não me engano. Vou fazer a São Silvestre agora dia 31 de dezembro, em São Paulo. Caramba. Vou fazer em março uma maratona, eu tô treinando para isso, de 42 quilômetros. E eu quero fazer em 2026 uma ultramaratona. Eu quero fazer de A corrida. outra são quantos quilômetros? Cara, se eu não me engano, acho que é 84. Putz, mano, é muita coisa. 40 já é um absurdo, Cara, mas assim, 80... Eu me apaixonei. Eu durante muito tempo eu procurei um hobby na minha vida e eu encontrei na corrida. Cara, assim, é muito legal. Assim, você começa a correr. Eu participei de uma prova agora em Brasília. 6 mil pessoas, cara, correndo. Cara, é muito legal. Você vê aquela multidão de pessoas correndo. E tem gente ali com depressão, vencendo a depressão. Tem gente com ansiedade, vencendo a ansiedade. Tem gente com burnout. Sabe, um monte de problema. E as pessoas ali firmes. E eu tô vendo a transformação na minha vida. Conclusão, comecei a dormir como uma criança, como um bebê. Né? E aí, né, eu comprei um relógio que eu monitoro o meu sono. Comecei a cuidar melhor da minha alimentação, praticar o exercício, a terapia eu permaneço. A exposição ao sol pela manhã também. Ou seja, eu priorizei isso na minha vida que eu nunca tinha priorizado. Nunca tinha priorizado isso, eu nunca cuidei isso. Eu sempre foquei em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar. E acabei esquecendo isso. E hoje eu digo para as pessoas que é possível você fazer tudo. Se você não tiver, cara, 1 hora de 24 horas para você dedicar a você, o que você está fazendo na sua vida? Você tem que ter um equilíbrio. Pelo né? amor de Deus. Só o profissional não... Mas não você é. chega a pensar assim, tipo assim, pô, eu tenho muita grana, tenho uma família maravilhosa, tenho amigos legais, mas eu tô gordão. E se eu continuar assim é porque eu não sou bem sucedido na vida. Pra Não, mim ser bem sucedido não. na vida, eu preciso estar com um físico bom também. Não. Eu sou bem sucedido. Quando eu não tinha nada, eu já era bem sucedido na vida. Eu sempre fui muito bem resolvido. Né? A minha psicóloga, ela fala assim, quando você se olhava no espelho, o que você pensava? Eu falei, cara, eu sou maravilhoso, eu sou a coisa mais linda que existe. Eu nunca tive esse problema de Sempre autoestima. Sempre tive isso resolvido. Aham. Agora, eu entendi que se eu não cuidasse, eu ia morrer aos poucos. Era questão de tempo. E esse nutrólogo, junto com a minha psicóloga, né? Junto com essa psiquiatra, falou pra mim, falou, isso aqui é questão de tempo, você tá se suicidando pela própria boca. Você tá comendo do jeito que você tá comendo, não tem como. Segundo o IBGE, a média de morte no Brasil tava com 74, agora tá com 75,5, né? E aí você pega lá, vamos fazer uma conta boba aqui, 75 anos. 75 a gente passa quanto tempo dormindo?
Um terço, né? Um terço. Vamos pôr aí 25 dormindo? E os outros 25? Você vai ficar ali até 18 anos pra se tornar adulto, né? Que naquela fase você não tem compreensão muito bem das coisas, fazendo um monte de merda na tua vida. Ou seja, sobrou 25 anos pra tu fazer as coisas corretas. Aí nesses 25 anos você dedica a trabalhar a maior parte dele e o resto também comer besteira. Ou seja, você não vai chegar aos 70 anos. Você vai morrer antes. E eu sou um cara apaixonado pela vida. E como que eu descobri que eu sou um cara apaixonado pela vida? Quando eu passei por essa crise de depressão. Porque pensa num negócio maluco, você acordar todo dia não querendo viver. Pô, você tem que ter vontade de viver mais do que qualquer pessoa. Você deu muita sorte nisso aí. É. Muita mesmo. Muita sorte, eu vou te falar, Entendeu? hein? Você já mostrou aí, todo mundo que tá vendo já sabe. Deu muita sorte, mas eu ainda acredito que nessa parte não é sobre o tratamento. Quem tiver depressão tem que tratar. Sim. Lógico que tem que procurar um profissional e medicamento e tudo mais. Mas, cara, pra mim, Deus, quando você tá nessa parte, cara, Deus te dá força. Sustenta. Que você, Ele te sustenta. Porque se é muito louco, a sua cabeça começa a ir contra você, cara. Você quer viver e o negócio quer te matar. Sabe? Você quer... Imagine, sei lá, é inexplicável. Eu palestrei num evento de um amigo meu há uns dias atrás aí, cara, quando eu contei meu testemunho, quando eu terminei, 4 pessoas me mandou direct, estavam com datas marcadas pra... Imagina. Só isso aí já pagou a palestra, né? Pra Putz, você, eu falo assim, né? Pelo amor de Deus. Cara, não, salvei um. Não, pelo amor de Deus. Primeiro que fui no evento de um amigo, né? E assim, é possível você vencer, é possível você ter qualidade de vida. Todos nós passamos por um momento muito difícil na vida. Esse é um problema como qualquer outro. A minha psiquiatra era um pouco radical. Ela falou assim, o que você prefere, sofrer disso ou ter um câncer? Eu falei, não, isso aqui. Dependendo do nível do câncer, tem cura. E essas questões estão muito ligadas ao nosso emocional, né? Então eu sou um cara hoje que eu cuido das minhas emoções, eu procuro, né? Eu tô atento aos sinais. Fala, o que é gatilho? Por exemplo, eu sei que tem lugares que eu vou que não é legal. Eu não vou. Eu vou a primeira vez, depois eu não volto mais. Sabe? Eu procurei durante muito tempo, o Rodrigo e o Robertinho, preencher a minha vida de diversas formas, sabe? Com coisas materiais e nada disso resolveu. E eu descobri na corrida, no exercício físico, cara, que isso tem me feito um bem tão grande, cara. Cara, eu só penso em correr. Você já conseguiu fazer a maratona já de 42? A minha esposa fez 21 em Brasília, eu fiz 12. É a meia maratona, mas né? o meu é meia maratona. E eu já fiz, de treino, já fiz 15 quilômetros. Eu conversei com uma maratonista, que ela falou que, tipo assim, depois que passa dos 30 quilômetros, vai sozinho, viu? Que é só meditando, assim, sabe? Que não... A minha esposa, ela fez 21 e ela chegou voando, cara. Ela chegou voando. Hoje mesmo eu fiz 5, ela fez 15. Cara do céu. Então, assim, é bom que você tem uma meta sua ali. esposa é sua inspiração nisso aí. Né, você tá maluco, cara. Eu olho pra ela e falo, não, eu sou um frango. Essa mulher aí, ela aguenta pancada, cara. Então, assim, mas é muito engraçado. Na penúltima corrida que eu fui, essa foi em Goiânia, e eu tava correndo, e aí passou um senhorzinho comigo de 89 anos, depois eu descobri a idade dele. Ele tava, se eu não me engano, era... Sei lá, ele tinha mais de 100 maratonas, né? E aí eu falei, cara, eu vou pegar ele não vai... Eu tava com um pace de 6, ele passou por mim, eu falei, esse cara tá num pace aí de 5, 4,5... E aí a gente fica acompanhando pelo relógio, né? E aí eu comecei a baixar meu tempo. Quanto mais eu baixava, mais esse cara esticava, cara. Cara, eu cheguei com um pace de 4,5, quase morrendo, e ele na minha frente. Quando eu fui conversar, ele falou assim, garoto, deixa eu te explicar um negócio pra você. Eu tenho 30 anos que eu corro. Você não vai passar por mim. Ele, claro que ele chegou lá, ele fez 10 km em 53 minutos, cara. Senta aqui, deixa eu te contar. 89 anos, cara. Cara, você não vai tem falar. resistência, sabe? E ele me deu várias dicas também, mas eu me encontrei na corrida, tô gostando também da musculação. Mas eu já me vejo no futuro aí, quem sabe, fazendo até um triatlo. Mas é por isso que eu falo assim, com 98 anos? O exercício físico também é segredo de sucesso, demais. A disciplina, né? Você vê um senhor de 89 anos, chegar aos 89 anos correndo, cara. Putz, tá louco. Isso é sucesso, entendeu? Isso é sucesso. E por isso que eu acho que, assim, a pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que conquistou muita coisa na vida, tudo... Se ela não consegue colocar atividade física na vida dela, ela não consegue ter sucesso 100%, sabe? E o exercício físico, você percebe que a sua grana contrata o personal, mas não vai puxar ali o ferro por você. Vai te comprar o tênis, bom,
mas não vai correr por você. Ninguém vai correr por você. Então o que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, esse aqui é um desafio que eu não enfrentei ainda. Esse aqui é novo. Esse aqui é eu comigo mesmo. Esse aqui não tem pra onde correr. Esse aqui ninguém vai fazer por mim. Por mais que eu tenha o melhor tênis, por mais que eu tenha a melhor roupa, por mais que eu tenha os melhores equipamentos, ninguém vai fazer por mim, cara. Eu posso ter um auxílio, mas ninguém vai fazer por mim. Então, se eu não fazer isso aqui, eu tô lascado. Não tem como dar certo, vai dar errado. Porque quando eu casei com a minha esposa, eu pesava 56 quilos. Era bem magrinho, você viu lá. Cara, em 15 anos de casado, 14 anos de casados, eu fui pra 104, ganhei 50 quilos. Tadinho da sua esposa. Não, engraçado. Ela não merece não, isso. Engraçado. Agora isso é quase um estelionato. Quem me falou isso foi a minha psicóloga. Ela falou assim: Renato, projeta isso pra mais 20 anos. Boa. Se você ganhar 1 quilo por ano, onde você não vai chegar? E eu falei, cara, não faz sentido. Deixa eu cuidar de mim. E aí tô fazendo. Comecei a priorizar isso na minha vida hoje. Né? Mas você sabe que, tipo assim, manter um corpo não é barato. Não. E não é. E isso é engraçado também, né? Tipo assim, você ter um corpo bom, ter um personal, ter uma academia, né? Pagar suplementação, pagar tudo isso, é caro pra caramba. Mas não quer dizer que não é impossível você não ter de um jeito mais barato. É possível. Total. Mas é mais difícil ainda, sabe? É tudo um desafio, né? Você vai ter que fazer se você não pôr suplementos, você vai ter que fazer uma dieta mais rígida, né? Então, tudo assim... tem um preço, né, Rodrigo? Não tem jeito, né? Não tem pra onde. Não existe nada fácil. Se for fácil, desconfie, né? Eu não concordo, não. Porque é o seguinte, você tá falando de corpo perfeito, de tudo mais. O cara, pra ele ter, vamos pensar, um corpo saudável aí, não necessariamente é preciso suplementar, a menos que você tenha que entender o objetivo final do cara. Se ele for um atleta, pô, tudo bem, ele vai precisar de ter energia, vai precisar de correr mais do que o outro. Agora, pra você ter um bom corpo, pra você manter saudável, cara, você pode alimentar normalmente, correr na rua normal aí, hora por dia, e você vai ter uma boa saúde, você vai ter uma boa vida. É porque tudo você é propósito, assim, né? E tipo assim, por exemplo, no seu caso, você sabe que, tipo assim, o que você gosta é ter um corpo legal, mas você também não abre mão do seu final de semana, que você gosta de tomar uma cervejinha, né? Você gosta de comer o que você quiser e tal. Então, assim, não é muito uma prioridade. Mas, ao mesmo tempo, é viciante. Igual você vê, eu tô vendo que o Renato tá viciado na corrida. Sim. E isso só vai aumentando. Você quer fazer a meia maratona, aí depois você quer fazer a maratona, depois você quer fazer a ultramaratona. A hora que vê, você tá indo pro Polo Norte pra fazer uma corrida na neve ali, enfrentando os piores desafios. Isso é viciante. Você já tá falando do triatlo também, né? Tá fazendo academia, vai pra bike. Mano, isso só vai aumentando, por causa das recompensas, né? Você começa a ver os resultados e aí teu corpo, você começa a olhar, começa a gostar. E no meu caso, nessa luta contra a ansiedade, é um dos principais remédios, tá? É um dos principais remédios. Isso tem me feito muito bem, então só sendo um louco para não fazer. Sabe? Então eu vou fazer isso aqui porque me faz bem. Agora, como o Robertinho falou, né? Você não precisa do melhor tênis para poder fazer isso, você não precisa de ter lá, né, um nutrólogo caro para poder te ajudar a fazer isso. Isso é uma escolha de vida, isso é uma decisão. Aí você escolhe, ou você quer gastar com isso, ou você quer gastar com remédio. Sim. Porque se você não se cuidar, você vai gastar muito mais com remédio. Sim. Isso é questão de tempo, entendeu? Então eu entendi que isso hoje para mim é prioridade. Sucesso para mim hoje, né, é você ter uma vida, né, de qualidade, uma estrutura de qualidade, você ter um corpo que você cuida dele e você ter tua família do teu lado. Porque aí tudo vai bem. Não adianta você ter só uma área da tua vida que vai bem. Cara, tem que procurar fazer de uma forma com que todas ali estejam equilibradas, né? Porque geralmente a gente ou é 8 ou é 80. É tipo, não, eu tô uma semana sem academia, não vou mais. Vai, cara. Eu tô uma semana sem correr, não vou mais. Vai. Sabe? Não seja tão cruel assim também com você. Entendeu? Hoje eu tinha capacidade... Se eu quisesse correr 10 km hoje, eu correria. Mas eu falei, não, eu não vou poupar energia. Porque eu vou viajar, né? Vai ir de estrada e tal. Amanhã, hoje, a gente tava lá no shopping lá, e aí a academia do hotel é muito legal. E aí o Mesaque falou assim, Renato, amanhã nós vamos pra academia. Eu falei, cara, mas eu não trouxe tênis. Então eu já corri no shopping, já comprei o tênis. Tá então, resolvido. Assim, porque isso pra mim é uma prioridade. Antigamente nunca que eu ia pensar nisso. Cara, esses dias domingo, 9 horas da noite, eu tava na academia. Eu entendi os benefícios que isso me trouxe. Então,
de novo, né? Aquilo vai te fazendo bem, você vai ganhando, né? Vontade de fazer aquilo cada vez mais. É fácil? Não, cara. Levantar de manhã não é fácil. Você tem sucesso como pai também? Cara, eu tenho. Dentro da medida do possível, a gente não é perfeito, eu poderia ter sido muito melhor, mas também não me culpo porque eu estava dedicado. E eu sempre falava para minha esposa, para minhas filhas, olha, eu estou na fase de plantar, nessa fase aqui eu não vou conseguir dar tanta atenção assim para as minhas filhas, eu preciso que você segure a barra, porque num segundo momento eu vou dar para elas o que eu não posso dar hoje. Qual que é a idade vai ser delas a atenção. hoje? A Valentina vai fazer 11 e a Sara vai fazer, se eu não me engano, 14. É 13. Que legal, cara. E hoje eu consigo proporcionar para elas uma vida confortável, uma vida de qualidade, uma vida que elas têm acesso a tudo. E eu consigo ser presente, porque eu consegui fazer o meu negócio lá atrás dar certo, entende? Então, assim, acho que não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Eu entendia que naquele momento eu tinha que me dedicar 200%. E eu me dediquei, sabe? É muito difícil você fazer tudo dar certo ao mesmo tempo. Ter um baita de um casamento, ser um baita pai, ter um baita corpo e ter uma baita companhia. No início é muito difícil você fazer isso. Sabe? Porque geralmente na empresa você tem que fazer tudo. Você trabalha 10, 12, 14 horas. Você chega em casa, você vai ter tempo de cuidar do teu filho, de dar atenção pro teu filho? Cara, é muito difícil. Ou você vai correr? Ou você vai correr? É muito difícil. Vou ficar com meu filho hoje? Por exemplo, a minha esposa hoje, cara, ela levanta 5 horas da manhã. Pra correr. Cara, eu falo, amor, você não é normal. Cara, eu prefiro, não sei não, vou nem pecar aqui, mas eu não dou conta ainda não, viu? Eu falo, cara, vamos 6 que eu vou contigo, cara. Vamos 7. Hoje ela correu 15, cara, e ficou mais 1 hora na academia, cara. Aí você vai falar assim, poxa, ela tem uma vida confortável? Tem. Mas quando deu 8 horas, ela estava em casa fazendo o café da manhã das minhas filhas, que ela não abre mão e levando as meninas pra fono, se eu não me engano. Então tem uma rotina. Então o que ela passou a fazer? Acordar mais cedo para fazer o que ela tem que fazer. Cumprir os e ela dorme compromissos também muito dela. cedo. Cumprir os compromissos dela. Então agora, eu não sei qual horário, possivelmente ela já tá dormindo. 5 horas da manhã, né? Mano? Então assim, tudo é questão de prioridade, né? Aquilo que você prioriza dá certo, né? Com certeza. Pô, é isso, hein? Cara, parabéns, bastante. cara, pela sua história, pelo que você conquistou, por tudo que você ainda vai conquistar, porque ainda é só o começo. Mas é revigorante a gente estar perto de pessoas que conseguem fazer o que você fez com a sua vida, sabe? Sair de nada e continuar crescendo e construindo. E agora tentando mostrar para as pessoas que isso é possível, né? A todo tempo, para quem realmente quer. Parabéns. Muito obrigado, Albertinho. Obrigado, Renato. Obrigado Rodrigo. mesmo. Foi um prazer ter você fazendo parte da nossa história aqui no podcast. Viu? Obrigado. Eu espero, né, de alguma forma ter contribuído aqui com Muito, vocês. muito. Que a minha história de vida, né, sirva, né, como um motivo, né, como uma inspiração para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, né, que se eu conseguir, elas também são capazes. A gente pode ressignificar nossas vidas quantas vezes for necessário. O importante na vida, já dizia o Edu Lira, se eu não me engano, não é de onde a gente vem, mas é para onde a gente vai. E as 2 perguntas mais importantes da vida de alguém é quem eu sou e para onde eu quero ir. Quando a gente entende isso, a nossa vida se torna mais leve, porque a gente tem uma clareza de onde a gente quer chegar. E os sacrifícios são os meros detalhes para a gente atingir o nosso objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Cara, assim, eu sei que não é muita só vibe a rede social, mas quem quiser te achar é aonde? Somente no Instagram. Né? A gente está lá, o Renato Gonzaga. O Renato Gonzaga. Somente no Instagram. Show de lá bola. que é onde a gente... a minha forma, né, de contribuir lá é através das caixinhas de pergunta, né? Todos os dias eu abro uma caixinha de pergunta, né? Sempre com o tema vida e negócio, porque não é uma vida ou outra, né? A vida e negócio é tudo junto, né? Mas tem pessoas que perguntam coisas mais pessoal, tem outras mais voltadas para negócio, e eu tô lá sempre respondendo para as pessoas. Já pensou em escrever um livro? Já pensei, e em breve aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir uma editora para lançar um livro. Eu conheço uma editora legal, hein? Pode passar. A gente já tem até título já, Rodrigão, né? A história mesmo? de um improvável, né? Que da História hora, de um cara. improvável, né? E se eu conseguir, você também pode, né? A gente vai contar essa trajetória. A gente tá com a ideia também de produzir um documentário lá no sertão onde eu nasci, né? Eu quero investir nisso também. Isso para mim hoje, eu encaro isso hoje como um braço social da minha vida, sabe? Isso me dá sentido de vida. Eu poder inspirar outras pessoas, sabe? Isso para mim me faz muito bem, vocês não têm ideia, né? Eu não precisaria estar aqui.
Eu poderia estar lá na minha casa agora, com a minha esposa, com as minhas filhas, mas eu sou apaixonado por isso aqui, eu gosto de conhecer pessoas novas e de inspirar as pessoas. Então, eu estou encarando isso como um braço social mesmo, uma forma de eu retribuir para a sociedade aquilo que Deus fez pela minha vida, sabe? Cara, isso eu posso falar assim, é viciante, sabe? Não imagino. É viciante. Muita gente falou, por exemplo, do podcast, né? Pô, pra que o podcast? Tem sua empresa lá, tal, tá vendendo bem, tem muito tempo que tem empresa, vai lá cuidar da empresa. Mas, cara, toda hora que você lê um comentário assim, falando, ó, isso aqui salvou minha vida, isso aqui era o que eu... Hoje mesmo eu vi isso aqui era o que eu precisava escutar. Não, nesse assunto mesmo que eu toquei, de ansiedade, de depressão, cara, quando eu toco nesse assunto nas redes sociais, explode. Assim, vocês não fazem ideia a quantidade de pessoas que nesse exato momento estão pensando, talvez, quem sabe, em tirar a sua própria vida. Que estão passando por uma crise de ansiedade que não encontra saída nisso. Eu recebo relatos de seguidor, Rodrigo, assustador, cara. E a gente tem as pessoas sofrendo, né? A gente tem uma obrigação, né, cara? Não, e até um recado para quem está nos assistindo, procure ajuda. 181, né? Sim. 181. Procure ajuda, sabe, familiar, seja um psicólogo, seja um terapeuta, tem saída, tem cura para isso, sabe? Enfim, é você querer, né? Viver bem, viver melhor, viver mais em paz, né? Porque assim, é desconfortável, cara. Quem trata a ansiedade é terrível. Sabe? Tem dias que é pânico o negócio, sabe? A gente teve com uma psiquiatra pouco tempo atrás, cara. E é assustador, assim, ela falando que hoje, por exemplo, tem crianças que tiram a própria vida, assim, cara. Criança com um 7 anos, cara. Você fala, que isso, cara? Cara, o que nós tava fazendo quando nós tinha 7 anos? A gente tá Você tava dirigindo, tava do outro lado. Eu tive o meu primeiro pensamento com 7 anos de idade, quando meu pai separou da minha mãe, cara. Você lembra de ter esse pensamento? Foi seu primeiro gatilho. Foi o meu primeiro gatilho. Caralho. E isso me acompanhou durante a vida inteira. Acompanha, na verdade, né? Só que você aprende como lidar com isso, né? Como tratar isso, como cuidar disso, né? Eu não sou forte, eu não sou dono da verdade, né? Eu tô cercado sempre de pessoas que eu amo, sempre pessoas que eu gosto. Eu me cuido o tempo todo, fico atento a esses gatilhos. Cara, o que me faz mal, tu sai fora, porque isso é um gatilho. Sabe? E ressignificando a vida o tempo todo. Mas assim, Deus, cara. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, sabe? Quando bate aquele desespero, você fala, eu sei que Ele tá comigo, eu sei que Ele não vai me abandonar. Você lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia. Na verdade, já li por mais de 10 vezes ela, né? É o meu livro de cabeceira, né? Você acha que todas as respostas tá lá? Para algumas pessoas sim, para outras não. Eu acho que depende do grau de intimidade que a pessoa tem, do grau de fé que a pessoa tem. A Bíblia para mim é o meu norte de vida. Né? Como, por exemplo, você vai encontrar vários versículos na Bíblia de auxílio nesse sentido, né? Eu sou contigo, não desanime, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu sustento na sua mão. Né? Eu sou o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque eu estou contigo. Né? Todas essas coisas que você está passando, você vai superar, porque o próprio Cristo também passou por isso. E Ele venceu. Se Ele venceu, Ele também nos deu capacidade de vencer. Ele nos dá força para que a gente possa vencer. Então, para mim, é a minha base de vida, sabe? Você leu mais de 10 vezes. Li mais de 10 vezes de Gênesis e Apocalipse. Tem alguma parte da Bíblia que te marca mais, assim? Cara, o Apocalipse. A volta de Cristo. Como a Bíblia relata, descreve, né? E pelo pouco que eu entendo, né? Não sou nenhum estudioso, né, do assunto, mas pelo que eu entendo, é loucura falar isso, mas eu acho que é um dos momentos que eu mais anseio, sabe? Porque é a esperança de uma vida nova, né? Isso pra mim brilha os meus olhos. Você pode ver que o meu semblante muda. Sabe? Tipo, cara, você passou por tudo isso, você venceu, e, sabe? Você tá aqui comigo, então isso pra mim tem uma representação muito grande. Poucas coisas, sabe? Hoje na vida me dão tanto sentido. Primeiro, Deus. Segundo, a minha esposa, as minhas filhas. Terceiro, né? Eu mesmo, porque eu gosto de mim, dos meus amigos.
E no mundo, sabe, o Rodrigo e Robertinha, onde se valoriza tanto as coisas materiais, não que isso não seja importante, eu tenho preferido nos últimos anos ficar com as coisas espirituais. Boa. Que elas são, pra mim, incorruptíveis, sabe? Cara, eu ando pensando muito nisso, assim, sabe? É muito foda você ser a pessoa da sua família que quebrou um ciclo, né? Às vezes é seu pai, com seu avô, com seu bisavô, de repente você falou uma coisa interessante. Na minha casa eu sou o único protestante e na minha casa eu sou o único que empreende, o único que seguiu essa direção. Então, e você entende hoje, assim, que você é a pessoa que quebrou o ciclo, assim, Sim, que entendo. você mudou a vida de suas filhas, você mudou a vida dos seus netos, você entende, assim, a importância disso aí, cara? Total. E todas as vezes que esse assunto vem à tona, eu fico mais empolgado ainda. Porque eu entendo a minha importância como ser humano, o meu papel aqui na Terra. Sabe? O porquê eu nasci. O pra que eu nasci. É para dar sentido à vida dos outros, é para dar significado à vida dos outros. Seja os meus pais, seja minha esposa, seja as minhas filhas, seja a sociedade de um modo geral. Sabe? Eu quero ser visto como esse cara de que... esse cara tinha tudo pra dar errado. Sabe? Esse cara passou por tanta coisa. Por que esse cara deu certo? Ele deu certo porque alguém acreditou nele e esse alguém foi Cristo. Esse alguém foi Cristo. Eu cansei de escutar isso na minha cara. Você não vai dar nada, cara. Você vai virar um bandido, você vai... Não, cara, você vai virar o que você quiser. Não é o que as pessoas estão dizendo. Isso não vai te definir. Né? E vem Deus e reescreve uma nova página na minha vida. Isso pra mim é muito louco, porque nem eu mesmo acreditava em mim, Roberto e Rodrigo. Nem eu mesmo, cara. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei morar onde eu moro, ter os carros que eu... Nunca, cara, nunca. E aí tem um versículo bíblico que eu sou apaixonado, que a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que temem e o amam. Acredite, existe coisas escondidas que vão ser reveladas para nós. Isso mexe comigo. Eu não duvido, não. Isso mexe comigo. E por isso que eu te falei que é o Apocalipse, porque ali é o final de todas as coisas. Ali é consumado o negócio, né? Ali resolve tudo, né? Resolve tudo. Então, assim, é isso, né? É isso. Obrigado, cara. Não podia acabar da melhor forma. Obrigado. Bom, encerrou obrigado. Com chave de ouro aí. Valeu. Abraço. É isso. Valeu. Gente, encerrou com chave de ouro, então só peço que, se você gostou do que ele falou, se acha que foi importante, se acrescentou alguma coisa para você, se inscreve no nosso canal. Segue a gente também no canal de Cortes Podcast Três Irmãos. No TikTok, no Kawaii, todo... Se você viu esse nome, Podcast Três Irmãos, pode ser Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, pode ser adesivado num carro, vai atrás do carro e segue ele. Segue esse nome aí e seja, se puder ajudar diretamente, seja um membro. Parece que você tá meio emocionado assim, seu... Foi muito bonita a história dele, eu já falei desde o início. Inclusive, datas dele, idades que ele participou, eu acho que foi fantástico. Tem muito a ver com a minha história, só falta sucesso agora. É isso. Ó, e aproveitar também que a gente tá falando de Deus aqui, que eu adoro falar de Deus. Sim. O nosso próximo episódio vai ser um debate, né, entre um religioso e um ateu. E eu tô apostando que o religioso vai ganhar. Quem sabe a gente converte. A gente vai converter um ateu aqui ao vivo. É um religioso e um ateu. Eu não tô apostando no religioso, mas eu estou torcendo pra ele. Eu não aposto, meu pai não deixa. A gente vai converter um ateu ao vivo aqui no Vamos próximo. então. Na sexta-feira às 8 horas, 20 horas. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Flui. Fui.